É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Este será um Perguntar Não Ofende diferente. Primeiro, porque a minha participação será muito menor. Depois, porque será fora do estúdio. O meu convidado será, na realidade, um cicerone. Eu é que sou convidado dele. Assistente social, com pós-graduação e doutoramento em estudos urbanos, António Brito Guterres coordenou projetos com jovens, foi diretor do Centro de Experimentação Artística do Val da Amoreira e chefe de projetos da iniciativa Bairros Críticos, também do Val da Amoreira. Trabalhou com a Fundação HCAM Portugal, coordenando projetos de desenvolvimento local, de expressão artística e cultural. Foi responsável por políticas públicas em territórios como Pendão, Bairro dos Navegadores, Outorela Portela, Barronhos, Serra das Minas, Algueirão Mãe Martins, Tabaqueira, Alta de Lisboa, Corraleira, Porto Novo, Eixo Almirante de Reis, em Lisboa, Quinta do Loureiro, Cabrinha e Liberdade Serafina. O seu combate é o fortalecimento das organizações da sociedade civil nestes bairros. Apesar deste currículo, que tive de cortar bastante, o António não é um trabalhador de gabinete. Conhece os bairros das periferias da região de Lisboa como a palma da sua mão. Conhece a cidade invisível para me socorrer do nome do programa em que participa semanalmente na Antena 1, dando a conhecer as pessoas que não vemos em Lisboa. Nunca se acomodando aos lugares de poder, é habitual vê-lo juntar a sua voz aos que realmente não têm voz nas nossas cidades. O que faremos hoje é uma curta caminhada numa pequena parte da cidade de Lisboa, no que foi a Corraleira e hoje se chama oficialmente Val de Chelas, para falarmos de casos e episódios que nos permitem falar da cidade, participação e democracia. Passeio, encontraremos, se tudo correr bem, alguns dos protagonistas desta cidade que o António nos dará a conhecer. O palco, ou melhor, a rua, é deles. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. A carreira parte agora, começando na Paiva Coceiro, seguindo pela Estrada da Corraleira, Bairro da Cruz e Quinta do Lavrado. Ficamos pela encosta colada às Chelas, mas podíamos ir para outras zonas periféricas na margem norte e sul do Tejo. Os lugares que visitamos e as pessoas com quem falamos são pretextos para mais conversa. António, muito obrigado por esta visita, este caminho que nós vamos fazer juntos. Antes de tudo, começa-me por dizer o que é que estavas a fazer antes e o que é que estás a fazer agora. Olha, antes estava a dirigir na Fundação HCAM, tinha lá um papel de mais ou menos diretor de programas de intervenção social. Entretanto, sim, em dezembro, estive lá 10 anos e agora estou uma espécie de consultor, estou a trabalhar com vários municípios, várias organizações a nível da participação, de políticas públicas, estou à volta dessas áreas. Espaço público, política social para os territórios excluídos, é o que eu faço. E continuas como sempre estiveste no terreno? Sim, até posso dar um exemplo, que é mesmo nesta parte de ter que trabalhar, vai ter escritório, por exemplo, só o facto de ter escritório, ao invés de ir parar aqueles coworks de Lisboa, etc., eu estou no bairro social aqui atrás. Aqui atrás, nós estamos aqui na Corraleira, nós estamos na Paiva Coceiro, como eu disse que era onde começaria. Portanto, nós estamos, aliás, numa praça que marca o fim da cidade planeada, das Avenidas Novas, e o começo da primeira periferia de Lisboa, a periferia suboperária, o que se queira chamar. Explica um pouco o percurso que vamos fazer agora na próxima, não sei quanto tempo é que vamos demorar, mas explica exatamente o percurso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer este percurso, podíamos fazer dezenas ou centenas de outros percursos, mas vamos fazer este e usá-lo um bocadinho como forma de falar de vários temas. Sim, explica-me este percurso que vamos fazer. Então, usá-lo como analogia para outras realidades que há na Grande Lisboa. Aqui acho que é interessante porque estás no centro da cidade, estás no fim da parte planeada, Avenidas Novas, não é? Quem está aqui e vier à Paiva, se puser de costas para o cemitério,
percebe que tem uma série de avenidas que vêm dar à Paiva e hoje em dia tem aquelas 2 entradas de estrada aqui atrás, mas na verdade era uma fachada contínua de prédios que vinham do cemitério, portanto sentias mesmo, chegavas ao fim de uma cidade planeada, não é? E atrás do cemitério, atrás do local onde não tem vias de entrada, estava outra realidade de Lisboa, que era dos bairros autoproduzidos, não é? Neste caso era a Corraleira, e que tem algum peso para mim porque é um bairro muito antigo, daqueles bairros de autoconstrução muito antigo, e quando nós falamos de pobreza em Portugal e quando saem estudos da OCDE, em 2019, diz que é preciso 5 gerações para sair da pobreza em Portugal, que eu acho curioso da minha experiência pessoalizada de trabalho todos os dias, é que as pessoas que estão naquele bairro estão lá há 5 gerações. E quando tu falas com os familiares, eles contam-te, não é? Quem é que veio primeiro, quando é que veio, etc. Também é bem ilustrativo de como não há grande mobilidade em Portugal, neste caso em Lisboa, para tu sair da situação onde estás, não é? Quando falas com cada pessoa que está lá, ela vai dizer que está lá há 5 gerações, está lá desde os anos 20, dos anos 30, aqui atrás. E por isso acho que é significativo, a nível da explicação da cidade. O percurso que nós vamos fazer é, na realidade, ligado ao que já foi a Corraleira, não é? Sim, Portanto, tem 2 layers, ou 3. Um é uma parte arqueológica, em que vamos estar em cima da antiga Corraleira, enquanto descampado, mas que ainda tem algum simbolismo. Encontramos uns azulejos, encontramos uma cruz, encontramos alguns vestígios da vida que existia na Corraleira antes, e ao mesmo tempo vamos passar por 2 gerações diferentes de propostas de política pública de habitação. Uma é o SAL, a seguir ao 25 de Abril, para quem não Sim. sabe, uma coisa participativa que envolveu arquitetos e as populações, etc. Passar por aí, num SAL, e depois num PERTA, num bairro construído sob o Programa Especial de Alojamento. Que é onde vamos acabar. O PER que tem a lógica exatamente oposta, inversa à do SAL. Vamos falar Neste sobre caso, isso. na Quinta do Lavrato. A Paiva Conceiro foi esta praça onde nós estamos neste momento. Estamos, aliás, sentados nos bancos onde costumam estar. Eu não gosto de utilizar a expressão idosos, odeio a expressão idosos, portanto vou utilizar a expressão velhos, se não te importas. Onde costumam estar a jogar e a conversar e a conviver. Nós estamos sentados numa dessas mesas. A Paiva Conceiro foi notícia recentemente por causa dos bancos e das mesas tiradas durante a pandemia que um grupo de jovens conseguiu recuperar. Queres contar como é que esta história aconteceu? O que é que aconteceu exatamente aqui? Sim, em primeiro lugar dizer que, e vou dar um exemplo pessoal, que foi no outro dia, tive cá um repórter da BBC que veio a Lisboa fazer algo sobre os digital nomads. E queria falar comigo, combinei com ele aqui, porque eu moro aqui, ele veio cá ter comigo. E ele ao chegar, ao sentar-se, olhar para mim, a primeira coisa que me pediu foi: epá, não te vou entrevistar, conta-me o que está a passar aqui. Portanto, eu tinha passado 2 dias a entrevistar digital nomads e estava tão chocado por finalmente ter visto algo denso em Lisboa, com populações diferentes a conviverem, que ele pediu-me para eu descrever a Paiva Conceiro. E portanto, o que quer dizer com isto é: a Paiva Conceiro é uma espécie de último reduto, tanto como é o fim do centro da cidade, onde ainda é possível estar sem ser 100% comercializável. Ou seja, tu podes estar cá, ou podias estar cá, a frequentar o espaço, e tens pessoas dos bairros sociais aqui, tens os velhos, tens os imigrantes, tens uma série de pessoas diferenciadas que paravam aqui, não é? E desde a pandemia, a propósito da pandemia, tiraram só umas cadeiras e mesas, exatamente para não haver convívios, não promover os convívios ao ar livre e das pessoas estarem juntas. E esse mobiliário urbano não foi reposto após a pandemia. E o que foi acontecendo foi não só também o aumento do espaço comercial do café, com a Esplanada, e uma ausência de equipamentos. E ao mesmo tempo, pela primeira vez em muito tempo, um uso frequente da junta do espaço do ponto de vista de eventos políticos, no sentido de política, né, de mercados, ao ar livre, de concertos. Essa, aliás, é a justificação da junta para não ter postos cadeiras. Ou seja, o que nós tivemos aqui foi um espaço que era um espaço comunitário de uso livre, por assim dizer, e não tutelado, por assim, e a sua substituição por lenta, não é? Quer por espaço comercial, onde só vai quem tem dinheiro, quer por espaço institucional, ou seja, ou o poder político ou o mercado, não há espaço para mais nada. Sim, ou o Estado ou o mercado. Sim, em relação a isso, em relação a teres falado também, é preciso entender que isto tem acontecido em vários sítios no centro da cidade. Não é? Portanto, também já há uma espécie, lembras-te do Damastor, quer dizer, uma série de locais. O Damastor, para quem não é de Lisboa, é ali perto da bica do bairro Alto. Sim. O que é que tem acontecido? É que temos cada vez menos sítios em Lisboa onde diferentes pessoas podem encontrar. Isso é importante porquê? Porque pode gerar conflitos, por exemplo,
e também isso gera as suas resoluções. Ou seja, sítios onde diferentes pessoas possam estar e possam conviver e possam co-testemunhar a sua existência, cria coesão na cidade. E o que está a acontecer é o oposto, é espaços tutelados, comercializados e já não há locais onde as pessoas se encontram. Uma história importante porquê? Porque fica perto de um triângulo importante, que é o Caixedré, o Terreiro do Paço e o Recio, a convergência das linhas suburbanas. E, portanto, tinhas pessoas que moravam em Lisboa, pessoas que vinham de fora, tinhas um local de... E aqui acontece o mesmo. E, portanto, nós estamos a afastar as pessoas umas das outras, a deixar de ter espaço onde elas possam encontrar, onde deixa de haver encontros improváveis, tanto onde possa deixar de haver coesão na cidade. Mas não há conflito, porque o conflito faz parte da cidade, não é? Eu disse isso, não é? Claro. É preciso haver conflito para haver resolução até do próprio, não é? Isso é importante para chegar a novos patamares de coesão. E pronto, isso ficou assim bastante tempo. É preciso dizer que depois houve um grupo de jovens que mobilizou-se por aqui cadeiras e mesas e usar no espaço público como exemplo de como isto seria um espaço onde podes sentar, relaxar. Mas o que é curioso é que o que aconteceu de novo foi a maneira como se agiu foi diferente. Porque, apesar de tudo, já havia uma exigência institucional à moda antiga que estava a ser feita pelas pessoas que cá paravam. Portanto, as pessoas que cá paravam, os velhos, tinham feito abaixo-assinado, tinham falado, ao longo disso falou 7 vezes com o Presidente da Junta, não é? E sempre a dizer que sim, por as cadeiras. Portanto, engraçado como até este contacto deixou de funcionar. Portanto, foi preciso fazer algo diferente, algo que vá para o espaço mediático, seja televisão, seja redes sociais, para criar, que é a ferramenta que os velhos não tinham, não é? Mas eu quero dizer que isso é importante, que é, não havia uma ignorância do assunto, houve uma persistência grande da parte desses velhos de repor o estado em que estava, só que isso não foi conseguido porque não teve nenhum tipo de pressão mediática. Incrível como isso hoje em dia é o instrumental, na verdade, para uma junta poder tomar decisões. Antes de passarmos para a própria intervenção, porque nós estamos aqui sozinhos, estou eu, tu, além do João Martins, claro, estamos aqui com a Marta que participou nesse movimento, mas deixa-me perguntar o que é que se aprendeu exatamente desta história, quer com o comportamento da Junta de Freguesia, antes e depois da intervenção dos jovens? Ou seja, em relação ao comportamento da Junta de Freguesia, como ela se comportou até isto se tornar um tema mais mediático, e quando isto se tornou mediático, o que é que se aprendeu disto? Olha, aquilo que nós vemos e que reparamos e que é comum e muito popular, às vezes de forma grave, de acusar os políticos de estarem afastados das pessoas, etc., também está a acontecer ao nível local. Portanto, na autarquia mais perto de nós, que é a Junta, onde supostamente os vogais, os técnicos devem estar perto das pessoas, está a haver também esse afastamento. Nós conseguimos, de facto, hoje em dia ter, na mesma cidade, no mesmo passeio, leis diferentes que não se confrontam, que não se conhecem, não é? E, portanto, de algum modo, há uma programação feita pela Junta também muito afastada das pessoas e muito próximo de uma espécie de protótipo, né? Uma coisa meio instagramável. E pouco vivida. Até foi interessante, porque a partir do momento que isto aconteceu e que vieram pôr as cadeiras, todos os posts da Junta eram sobre contato com a população. De repente era contato com a população. De repente descobriram que isso era um elemento do seu trabalho. Mas até isso fizeram não de uma forma orgânica, né? Fizeram de uma forma instagramizável, não é? Sim. E isso está a passar um bocado, portanto há um afastamento e nós vamos, neste passeio vais perceber, vais ver mais coisas desse género a acontecer, de relação com o poder local. De facto é um grande afastamento, mas poucas pessoas também estão a votar, não é? Está a haver um recuo um bocado da participação. Sim, há uma espécie de acordo, o poder político não liga aos cidadãos, os cidadãos não ligam ao poder político, é uma espécie de acordo tácito. Agora repara, tipo, eu vou-te dar um exemplo, um dos grandes medos desta junta, quando esta coisa começou, era que havia algum movimento novo que entrasse à junta. A preocupação deles, no primeiro dia, nem era resolver, era quem que são estas pessoas e o que é que estão a fazer, será que se vão candidatar para alguém e por quem será? Portanto, logo essa preocupação de pôr o seu lugar em perigo, isso acho que é demasiado elucidativo do que se passa aqui. Este caso tem uma coisa interessante, porque não, como tu disseste, houve uma intervenção dos próprios utilizadores do espaço, com abaixo-assinados, a tentar falar com a Junta, mas a coisa acaba por se resolver através de uma espécie de agenciamento em defesa destas pessoas. É uma coisa comum este ativismo por interpostas pessoas aqui na cidade? Mas pronto, depois a Marta pode explicar isso melhor. Mas há aqui outra questão, que é, tu enquanto um jovem, ou não sendo um velho, não é? Apesar de hoje em dia, como eu te disse, não é só usado por velhos, por exemplo, muitos imigrantes do Bangladesh usam aqui estas mesas e é malta jovem, não é? Mas a verdade é que diz muito sobre a cidade. Ou seja, eu ao estar a defender que os velhos têm um espaço para sentar, não é? Mas estou a defender os vários momentos em que eu passo aqui e quero sentar-me. E que é que haja esse direito
a relaxar, a estar... Porque o que está acontecendo muito no espaço público hoje em dia, se reparares, com esta comercialização, é que ele só fica para passagem, para circular, não precisa parar. E faz lembrar um bocado, vou exagerar, mas as pessoas perceberem um pouco, a história da Praça Taksim, no Cairo, não é? Que até foi interessante, quando houve a Primavera Árabe, aquilo tinha tampumes, tinha vários tampumes há anos, tipo aquelas obras intermináveis que nós em Lisboa também conhecemos, essa técnica. E quando tiraram os tampumes, que era para o estacionamento, não havia lá nada. Então, a ideia era mesmo que manter aquilo para o pessoal não usar a praça como espaço de encontro, não é? Que no início, no tempo de Sadat e tal, aquilo era um espaço com piqueniques e tal, e ao longo do tempo de Mubarak foi cada vez retirando a Taksim do seu... As pessoas têm medo do espaço público, do que possa acontecer aí. O poder tem medo do espaço público que não controla, não é? Exato. Portanto, aqui dá este exemplo só para ter, um bocado exagerado, mas perceberem como o domínio do espaço público é importante para os poderes, não é? E, portanto, esta cena de ter um sítio de passagem é algo que, apesar do agenciamento, não é? Cabe um bocado a todos. Marta, queres entrar aí sobre isso? Estava aqui a falar com o Daniel sobre isto tudo, mas na verdade isso começou contigo. Então, e não só contigo, mas queres explicar como é que surgiu a vossa ideia? Bora. Nós moramos lá em cima e isto não é só para reformados velhos virem jogar cartas, nós usávamos isto, vinhamos com taparoeiros de almoçar, malta fazia aqui aniversários, etc. Tipo, tu decides o que fazes com o espaço. E 24 de março de 2020, a Junta veio com uma publicação no Facebook a dizer que para a segurança dos seus residentes ia remover temporariamente o mobiliário urbano. E percebes que foi uma desculpa do Covid porque não foi temporariamente, foi uma cena de mais de 3 anos para te devolverem 4 módulos, isto também com muita força dos residentes. Houve o baixo-assinado que o Brito estava a falar, que não resultou em nada, e nós viemos no dia 3 de setembro colocar as cadeiras por cima das marcas que vês das originais que foram tiradas. E isto nós achávamos que íamos ficar aqui o dia inteiro, isto durou 3 horas. Entraram para cá que horas da manhã? Viemos para aí às 7. Mas durou 3 horas porquê? Isto durou 3 horas porque a Junta depois veio com a polícia, eram para aí uns 10, mais malta da carrinha mas, e limpezas. Já apareceram com a polícia juntos? Apareceram no mesmo segundo, vieram tipo 10 pessoas, isto durou 3 horas e vieram 10 pessoas e começaram a remover tudo. Não tiraram só as cadeiras, as 32 que nós viemos repor, tiraram também as bandeiras com cores. Bandeiras tipo da Real? Bandeiras tipo da Real, vermelhas, amarelas e cor-de-rosa. E tiraram também a faixa a dizer para o direito assentar. Mas diz-me uma coisa só para as pessoas perceberem, mas vocês foram identificados pela polícia? Fomos, eu. Precisavam de uma identificação, porque começaram a dizer que isto primeiro era um acontecimento triste, depois de um acontecimento triste passou para uma desobediência civil e depois passou para um crime, tipo, que exagero. E depois... O vosso crime era ter trazido cadeiras amovíveis e sentarem-se numa praça. Crime porque não pediste autorização. É claro que nós nunca nem devíamos pedir autorização para te sentares, não é? Talvez explicar às polícias. E às pessoas que em Portugal as manifestações, não há manifestações autorizadas e não autorizadas. As manifestações podem ter sido comunicadas, mas nunca será crime. Só uma questão que é importante. Mais do que a manifestação, está taxativo na Constituição que tu podes conviver no espaço público. Sem autorização, diz lá, sem autorização. Estavam a assustar, viram ali uns putos sentados, estavam a assustar. E depois vieram com a desculpa que estavas a dizer que era preciso este espaço para eventos culturais, mas não foi só isso, eram mais 2 desculpas, que já tinham devolvido uma grande parte, quando na verdade foram 4 mesas, faltavam as outras 32 cadeiras mais 8 mesas, porque não foi uma grande parte que foi devolvida. Tipo, ela disse isto, a representante da Junta, tipo, nós já fizemos um grande favor, já vos fizemos aqui uma grande coisa. E depois vieram com a desculpa de que estavam à espera de uma resposta da Câmara Municipal de Lisboa, porque eles tinham pedido para recolocar as cadeiras, não aqui no sítio onde estavam, mas nesta parte verde que circula a praça. A parte verde foi chumbada pela Câmara, não é? E eles disseram que estavam à espera desta mensagem, isto era a desculpa que eles usavam há anos, e nós descobrimos que a Câmara Municipal de Lisboa, com este e-mail que nos foi enviado, que já tinham dado um parecer negativo em 2021, a dizer que eles não tinham autorização porque era preciso estes espaços verdes, mas claro que tinham autorização para repor no sítio original. A Junta mentiu-nos a nós aos jornais da mensagem, etc. Eles estavam à espera desta resposta que já tinha sido dada com um parecer negativo, porque estavam a fazer tempo. Mas em parte não achas que a própria atitude da Junta, quer dizer, que foi amplificada obviamente pela comunicação que se fez sobre a atitude da Junta, não é? Mas em parte foi o amadorismo da Junta que também ajudou a promover o que se fez aqui, porque foi de tal maneira, quer dizer, a questão da polícia, a questão de mentir. Achas que o comportamento da Junta, tão inesperado que foi perante a ameaça, ajudou a amplificar a mensagem? Claro, porque eles foram ridículos.
Isso foi tão ridículo, a cena disto. Não tem autorização para fazer isto. Estão a fazer um crime que tipo, toda a gente ficou. Se nós não podemos levar uma cadeira para a rua, então o que é que acontece a partir daqui? Deixa-me só perguntar, e quem é que são vocês? Nós somos malta que mora aqui e que usávamos isto e ficámos tipo, super chateados e tristes e irritados com. Porque isto não é só aqui, tipo, na Rua Forno do Tijolo também derrubaram cadeiras. Isto é só um exemplo maior, porque são muitas cadeiras ao mesmo tempo. Isto está a acontecer tipo. Eu tenho mais tipo 10 exemplos. Que é engraçado porque coincidiu com a expansão das esplanadas em Lisboa, ou seja, foi quando, coisa que eu não acho mal, eu acho bem haver esplanadas em Lisboa, mas coincidiu com a ocupação de espaço público por esplanadas e retirada de espaço público gratuito. Claro. Sim, esplanadas é fixe, mas tu vês, estas esplanadas são sempre postas nos sítios mais fixes, estas tipo esquinas, praças, tipo só triângulos, não é uma praça de facto praça, mas são tipo estes pecados de ilhas na cidade. São sempre ocupados por cadeiras de esplanada, não é restauração. É fixe ter uma esplanada, mas ao mesmo tempo estes sítios poderiam ser isto. Se tu pensares, podiam ser estas cadeiras e mesas só na rua, mas que não são porque não consegues ver esta outra coisa, porque as esplanadas estão a acontecer, não é? Diz-me só outra coisa, que é, também as pessoas perceberem. Tu reparaste, e eu também sou o vizinho, não é, que tiraram daqui as cadeiras e as mesas. Eu estava cá no dia que retiraram, portanto eu lembro até do ar meio fúnebre dos velhos olharem para o espaço retirado. Mas isso não os impediu de continuar a jogar aqui. Sim, eles disseram que muitos amigos desistiram da Praça da Paiva Coceira e foram para a Alameda, para o Jardim, que está tipo super lotado. Mas sim, mas que eles já tinham tentado fazer o baixo-assinado, que já tinham tentado ir à porta da junta, que não tinha resultado nada e que lhes roubaram isto, sim. Não... Tu achas que a junta não gosta que haja aqui pessoas velhas a jogar? Achas que há um problema da junta em relação a isto? Opa, acho que sim, acho que a junta, não sei, acho que gosta dos velhos a jogar, sim, mas acho que não gosta de, é aquilo que vocês estavam a dizer, é o medo do espaço público existir e de tu poderes usar para encontrar pessoas, para teres conversas, para falar sobre coisas ou para construir outra cidade que é a cidade que eles não querem, não é? Que é a cidade sobre aquele artigo que estavas a falar, sem consumo mínimo obrigatório. O artigo que estás a falar é um que eu escrevi sobre o assunto. Sim. Mas sim, pois era aquilo que o Brito também estava a dizer, que é um bocado trágico, que é no dia 3 de setembro eles moveram as cadeiras, nós viemos pôr as 32 cadeiras. Nós convocámos um convívio, cada um traz a sua cadeira na semana a seguir. E no dia antes disto eles vieram repor o mobiliário urbano todo. Vieram repor as 32 cadeiras que faltavam e as 8 mesas. Achas que o facto de vocês serem mais jovens, terem acesso às redes sociais, etc., tornou mais fácil este tipo de intervenção? Sim, eu acho que eles ficaram com tanto medo do poder das redes sociais, que eles se calhar até desconheciam, que no dia antes fizeram um post no Instagram com uma foto de um trabalhador a construir uma destas cadeiras e a descrição era mobiliário urbano posto desde 2021, que é uma mentira. A fotografia era do dia antes, com esta descrição desde 2021, e depois tinham aquelas palavras super boas, não é? Que dizia lado a lado com a população, comunidade, o que nós queremos é o espaço público existir, etc. Por isso sim, eles ficaram com medo. Isto começou a ser falado nas redes sociais, não é? Que é nestes sítios que tu consegues dar voz. E eles perceberam que a malta estava a ficar, não éramos só nós que íamos para aqui, mas tipo, toda a gente estava a ficar muito chateado com esta situação, que é um exemplo de uma coisa muito maior que está a acontecer, não é só a Praça Paiva Coceira. António, é engraçado porque isto é uma junta de freguesia do Partido Socialista, portanto não é da mesma cor que a Câmara Municipal, que é do PSD-CDS. Há alguma diferença do ponto de vista político? E eu já nem sequer estou só a falar do PS do PSD. Ou seja, se o poder autárquico em geral, dependendo da cor, é assim tão diferente na forma como se relaciona com estas realidades? Acho que numa realidade densa e grande como Lisboa, cada vez menos há essa diferença. Acho mesmo. Acaba por acontecer e quem assistiu aqui... Eu que agora estou numa realidade menos densa, grande parte do tempo digo que também não há grande diferença. Sim, mas aqui acho que é difícil de haver essa diferença, porque eu consigo fazer coisas que... Não tem muito a ver, eu consigo fazer coisas com a população e com juntas do PSD, às vezes do PS, às vezes não consigo com o PSD, às vezes não consigo com o PS, não tem muito a ver com isso, sabes? Eu acho que é uma preocupação grande e quem assistiu nos últimos anos, esta profissionalização das juntas, não é, que aconteceram... As juntas hoje são maiores, têm mais dinheiro, têm mais meios. Sim, mas com uma diferença importante em Lisboa, que foi a Lisboa, a Troika obrigou a juntar... Lisboa antecipou-se. Lisboa tinha esse plano, não é? Pronto. E o PS investiu muito nisso, porque o PS começou a pôr grandes figuras, candidatos às juntas e tal, acabaram um bocado com aqueles carolas, né, que estavam na junta, etc. Mas esse profissionalismo
trouxe para o ponto de vista da junta, porque o orçamento aumenta, o orçamento passou de ser 4 milhões de euros, 5 milhões de euros cada junta. Isso é muito dinheiro, sim. Trouxe tudo aquilo que nós estávamos habituados a ver no espectro da televisão em política nacional, que é acabar com a precariedade dos trabalhadores. Ok, acabou assim que aconteceu. Os trabalhadores saíram, contratou-se uma empresa e a empresa foi buscar os trabalhadores mais barato. E a empresa é de quem? É de alguém da junta. É de alguém, do partido, etc. Pronto. As revistas da junta também tantas acaba-se de mimetizar ao nível da junta. O que se fazia nas câmaras. Sim, mas com algo mais medíocre, não é? Com coisas mais locais, que são perfeitamente perceptíveis. Os interesses à volta, por exemplo... E são menos cortinadas as juntas de Exatamente. freguesia, não é? Não, os interesses, por exemplo, à volta dos clubes de futebol, porquê? Porque têm campos grandes no meio de uma Lisboa muito cara, começas a ver o pessoal dos partidos a posicionar nas direções dos clubes locais, não é? Sim. Porque o campo é... Não estamos a falar do Benfica, do Sporting, estamos a falar de Sim, mas tu clubes mais imagina, pequeninos, não é? um campo de futebol neste momento é 1 hectare, não é? Mas a estrutura é maior. Agora imagina isto no meio de Lisboa, o valor que tem. Tu começas a ver isto tudo assim à tua frente, estás a ver? E portanto é o que estava a dizer há pouco, é um distanciamento incrível do dia a dia da vida das pessoas. Há esquemas de tu, por exemplo, um imigrante para ir buscar o atestado de residência, pequenos esquemas também de funcionários que enfim, aquilo pode ser gratuito, não é? E eu só vou dizer isto assim desta maneira. Tu começas a ver uma deterioração, uma mediocridade a nível de local muito grande. Portanto, há um grande afastamento. E este exemplo dos velhos terem acesso à Presidente da Junta, falarem com ela, estarem com ela, e isso não funcionar, não é? Isso é só demonstrativo que funciona através do impacto de likes, não é? É também demonstrativo dessa mediocridade. Não seria preciso a Marta ou eu estar a ajudar a promover, não devia ser preciso, porque eles estão em contato direto com os velhos mais do que nós, não é? Bem, nós vamos seguir o nosso caminho. Obrigado, Marta, por teres participado neste bocado do nosso programa e pelo vosso empenhamento. Estamos na entrada onde antes começava a Corraleira. Podemos falar deste bairro para falar como algumas comunidades foram sendo empurradas do centro da cidade para os bairros, digamos, bairros menos nobres de Lisboa. António, queres contar brevemente a história aqui da Corraleira? Sim, e há pouco estávamos na Paiva e é preciso lembrar que o cemitério foi construído há muitos anos, tanto no século XIX, sim, 1800, qualquer coisa assim, e ficava muito longe do centro da cidade, não é? Pronto. Entretanto, por exemplo, no caso das famílias ciganas aqui, da família cigana aqui da Corraleira, que é a família Maia, depois ver a história dela e o que eu fiz foi um cruzamento entre a história oral das minhas mais velhas, da Henriqueta, da Francelina, que me contavam histórias, na verdade são mãe e tia do Mário Maia, com quem vamos falar. Contavam suas histórias da sua família, o que eu fazia era contracenar isso com documentos. E é interessante que tu vais, por exemplo, ver as declarações de óbito de todos os ascendentes diretos e começas a perceber que eles vão, ao longo da construção das avenidas novas, não é, do largamento de Lisboa a partir do centro histórico, cada década eles estão um quarteirão ou 2 ou 3 mais para a frente. Portanto, começas a ver que eles moravam perto, por exemplo, do Campo Santana, e fazia sentido porque no Campo Santana tinha a antiga Praça de Touros, antes do Campo Pequeno. Portanto, havia muito comércio de cavalos dessa família com essa Praça de Touros. Havia uma ligação também muito grande da família ao fado. Portanto, um dos ascendentes diretos era o que estava, lá está, com a Severa a tocar. Portanto, pessoal que tem muito a ver com a história de Lisboa, não é? E tu começas a ver que saem daí, vai ser a Rua de Arroz, a Rua das Barracas, que é ali, Lago Santa Bárbara, a Calçada de Poço dos Mouros, que é uma que sobe lá debaixo da Almirante Reis, cá para cima, para a Paiva Coceiro. Depois um pátio que já não existe, que era um pátio de padeiro que é ali na Paiva Coceiro, e de repente, a partir dos anos 20, começas a ver, já estão cá atrás do cemitério. Não é? Portanto, tu percebes também que a população cigana, desta família grande, Maia, vai sendo corrida ao longo das avenidas novas até vir parar neste lugar atrás do cemitério. E ajuda com quem? Com outras pessoas é que isso aconteceu, mas também com pessoas que vieram de fora de Lisboa, de Lisboa, para trabalhar, não é? Porque é interessante, as pessoas normalmente não fazem essa associação, mas a idade do... Tu vês os bairros pela expansão histórica da cidade, não é? Porque a cidade tem tipo um fim, tem vários fins a determinada altura de cada década, não é? Por exemplo, quando veio a construção dos bairros autoconstruídos nos anos 70, o fim da cidade já era na Venda Nova, na Amadora, não é? Na altura, o fim da cidade era aqui, portanto as pessoas conseguem mais ou menos perceber... A cidade vai expulsando... Exato. E em cada seu tempo, onde há terrenos vazios e indústria à sua época, é onde se constroem estes bairros. E onde se junta a gente que chega e a gente que é expulsa da cidade. E portanto aqui Corraleira está aqui atrás. Nós estamos aqui mesmo, nós estamos, as pessoas não estão a ver, não é? Portanto, nós viemos da Paiva Coceiro
passámos para este lado, de facto, que é um lado, pode-se mesmo dizer que é uma costa, as costas de Lisboa, porque tu, É as costas da cidade mesmo. as costas da cidade, e estamos aqui, portanto, temos ali embaixo, não me engano, corrijo-me se estou enganado, temos ali o Vale de Chelas ali embaixo, temos ali embaixo Este o Vale de escapado Chelas. grande, estás aqui a ver à tua frente, era dos várias... Era da Corraleira, nas suas várias partes, Quinta da Corte Larga, Cova... Temos aqui uma parte de um bairro, que a gente já vai falar, que é o bairro Horizonte. E vemos ali a Pistoleira ao fundo, E a também Pistoleira ali também ao tem realojamento da Corraleira. O que é interessante aqui, começa por ti, né, quando nós chegamos, tu disseste, nunca morei aqui. Nunca vi aqui. Eu morei aqui perto e nunca vim aqui. Isso aconteceu porque quando estás a falar o nome Costas da Cidade, exatamente o nome que o Mário, e a Carla e outros deram uma espécie de uma ironia, uma espécie de passeio histórico sobre aqui o bairro, que é um passeio que serve para filiar as pessoas do resto da cidade e do mundo com o que se passa aqui. Porquê? Como tu bem sabes, há uma grande desumanização de quem mora nestes sítios. Então, eles fizeram essa narrativa. E a primeira vez que eles fizeram isso foi um acordo com a Gulbenkian. A Gulbenkian ajudou a promover este passeio. Estás a ver? E as pessoas que moravam aqui, que viram através da Gulbenkian, moravam aqui nesta zona do Alto Pina, e que viram através da Gulbenkian que havia este passeio, ao invés de virem cá ter, foram ter à Gulbenkian, para apanharem autocarro com o Gulbenkian, para chegarem aqui novamente. De tal maneira é duas coisas. O mito de eu não posso ir ali sozinho. Como até havia pessoas que nos diziam, que moravam, por exemplo, numa rua paralela a esta, e que diziam que sabem que era para ali, mas que os pais nunca passaram os pais sempre diziam não vão para ali. Estás a ver? E pronto, e uma das pessoas importantes nesse trajeto e nessa narrativa é o Mário Maia. Nós agora andamos um bocadinho, estamos já não bem à entrada, estamos a uns 100 metros da entrada da antiga Corraleira, mas estamos na verdade em cima de onde era... Estamos na arqueologia da antiga casa onde morava o Mário com a sua mãe e os seus irmãos. E o Mário tem sido uma pessoa que explica bem. Queres explicar, Mário? Tu és família Maia, que era a família cigana da Corraleira. Queres explicar um bocado essa relação de... A gente fomos uns dos primeiros ciganos a vir aqui morar para este bairro. Isto havia aqui, nunca houve aqui diferença nenhuma entre pessoas que não eram ciganas e a gente ciganos. E vieram para aqui quando? Ainda o Mário não era nascido. Ainda não era nascido. A minha avó vem para aqui, formou aqui família, a minha mãe, as minhas tias, a minha avó Carocha, que era a velha Carmen, mas ela tinha uma alcunha que era Carocha. Uma mulher muito respeitada. Era engraçado que... Mas a família vivia onde? Antes de virem para aqui? Viviam num Campo de Santana, no meio da cidade. Depois, com a construção da cidade, começámos os meus avós começaram a ser emperrados. Por exemplo, que é uma coisa que muita gente não sabe. Muita da população cigana, eu, aliás, aqui neste podcast já entrevistei uma cigana que cresceu no centro do Porto, que muitas pessoas ciganas não viviam nestes bairros antes, não é? Acabaram a dada altura... Nem são nómadas, não é? Nem todos eram nómadas. Por exemplo, a tua mãe dizia-me que a tua mãe nasceu Pátio Padre. A tua mãe ainda não nasceu aqui. Nasceu aqui perto da Paiva Concerno, não é? Perto da Paiva Concerno. Depois a partir daí é que começámos a vir para aqui. Era engraçado que a minha avó era um tipo de mulher e, vamos lá, chefe da comunidade aqui. Matriarca. Pronto, era chefe, eu aplico isto. Matriática, isto... A gente já não estamos. Mas ela, se pôr, vinha ciganos, antigamente passavam por estes terrenos baldios e não sei o quê para ficarem, para tentar fazer uma barraca ou uma coisa qualquer. Isto não era autorizado porque minha avó foi uma das primeiras a chegar aqui e na minha cultura há um respeito sobre isto, que é: estou aqui, mas tenho que vir pedir a quem mora aqui. Dos ciganos? Dos ciganos. E eles vinham aqui: deixa-me ficar aqui um dia ou dois. E a minha avó dizia: ficas aqui um dia ou dois, mas depois vais-te embora daqui porque a gente é que mora aqui primeiro e não queremos aqui mais mas deixa-te dar um sinal que as pessoas não sabem isso. Tanto... Mas não era de ser maus ou ver qualquer coisa. Não, vai-te embora daqui. Não, era mesmo, faz parte da nossa cultura e isto. Fomos educados desta maneira. Mas eu queria perguntar, por exemplo, quando houve aqui os realojamentos, que são da Corraleira e não só, de outros bairros que havia aqui na Pistoleira, foi nesse momento que, ou foi por causa disso, que várias famílias ciganas ficaram a morar juntas? Portanto, vocês eram a única família que morou aqui na Corraleira? Sim, foi a minha. Família Maia. Família Maia.
Olha, e essa relação que estavas a falar com os não ciganos, que as pessoas acham que é tudo dividido. Eu tenho várias histórias contadas. Uma delas é do pessoal não cigano, que contavam que sempre que subiam o bairro, como a tua casa ficava aqui perto da saída, né, da entrada, sempre que subiam ao bairro, bebiam um café, que a tua avó Carocha fazia café para toda a gente. Queres falar dessa relação com os não ciganos? Como é que... Acontecia muitas vezes, pronto, eu era mais criança, menos uns anos, mas eles iam para a escola de Atroval, ainda não havia esta escola aqui no bairro da Corraleira. Eles passavam e bebiam aqui café. A minha avó estava logo aqui às 7 da manhã, não usava fogão, era daqueles antigamente, mas ela usava muito o carvão, punha lá a cafeteira e eles passavam, bebiam café e iam para a escola com os meus irmãos mais velhos. Não havia aqui muitos conflitos entre a comunidade cigana? Bem, a comunidade cigana era a tua família, basicamente, não é? Isto aqui havia aqui uma cena que era, não há em nenhum bairro de Lisboa, que era, nunca houve aquela diferença de eu ser cigano e tu não seres, ou António, não é? Mas em certos bairros, infelizmente, ainda há este problema. Explica uma coisa, mas tu tens, por exemplo, tens um conjunto de sobrinhos enorme, não é? Porque tens vários irmãos e irmãs. Muitos não são, em tese, ciganos. Tens muitos sobrinhos que são filhos de ciganos que não ciganos. Filhos de mulheres que não são ciganas. Tenho um caso que é a mãe do Nininho, que é a minha cunhada, mas eu tenho 2 irmãos casados com não ciganas. Com não ciganas, que são 2 irmãs. E por isso nunca houve esta diferença. Tu continuas a viver, vives aqui neste bairro agora ou não? Não, agora vivo na Carlos Botelho, que é um bairro perto daqui, mas aqui no território a gente somos todos conhecidos. E quando é que saíste aqui? em 2000 e... Olha para mim? Olha para mim? Sim, para isso. Tu sabes melhor da história que eu. Sabes melhor da tua própria história. Não, isso não, é da história mais urbanística, em 2000, 2001. Sim, 2001. Sim. E diz-me uma coisa, e como é que era... Agora estamos aqui, lembro que estamos em cima de um asfalto, não é? Que não era comum ver asfalto aqui. Já teve uma grande festa quando não houve este asfalto. Queres contar tipo 2 coisas? Uma, como é que era a relação das pessoas irem para a cidade trabalhar, não é? Quando o bairro era o bairro, e depois como é que foi a inauguração deste asfalto? Uma vez a Câmara, coitada, lembraram-se aqui das pessoas, mas só este bocado aqui, porque havia barracas daqui, e o que acontece? E quando vieram ao contrabando isto, houve aqui uma festa, parecia que estávamos na Avenida de Roma. Por terem posto aqui um bocado de asfalto. Um bocado de alcatrão. Era engraçado porque antigamente as pessoas que trabalhavam fora do bairro tinham que pôr uns sacos plásticos nos pés para saírem. Por causa da lama. Por causa da lama, porque isto era terra. Antigamente era terra. Então porquê? Se chegassem a um emprego assim, havia logo aquela diferença. Era engraçado que até as pessoas para trabalhar fora do bairro não podiam dar esta morada. Porque se desse esta morada, não se pode. Quinta da Corraleira, a corte larga. Quinta da Corraleira, eles ficavam logo a bater mal. Então o que é que eles faziam? Tinham amigos fora do bairro que davam as moradas deles e assim, Moraes Soares, Pava Conceiro e etc. E aí conseguiam um emprego. Se fossem dar esta morada, não conseguiam. Tu viveste aqui e agora vives no outro bairro. Preferes a vivência do bairro em que estás agora ou a que existia aqui? Era melhor aqui. Sim. Imagino que as casas eram piores, não é? Sim, não havia condições, não havia muitas condições, mas havia mais camaradagem, havia mais... A minha mãe não tinha azeite, a vizinha do lado tinha. Se a minha mãe não tinha sal, a vizinha do lado tinha. E hoje já não se vê muito isto. Achas que pode acontecer, eu pergunto um bocado tramada, já podemos fazer depois a outra convidada também, achas que pode acontecer que haja pessoas que tenham ficado mais pobres por terem sido do bairro? Porque imagina, quando estás aqui no bairro, imagina que tu vais trabalhar às 5 da manhã, deixa para alguém, por exemplo, possa levar as tuas crianças, arranjá-los, levá-los à escola, não é? E esse tipo de relações às vezes perdeu-se nos novos sítios, não é? Como é que tu olhas para isso? Não, porque eu posso explicar isto, porque antigamente saímos daqui da barraca e andávamos isto tudo à vontade, sem preocupação. Hoje as crianças nesta época não fazem, as mães não deixam fazer isso, os pais. A gente andava aqui até à meia-noite. Era tipo aldeia, não é? Era tipo como viver numa aldeia. Sim, as pessoas, até as pessoas mais velhas diziam,
dormia com a minha porta aberta. Muita pessoa que foi para estas casas, antes queriam estar aqui nesta barraca, queriam morrer aqui na barraca, que antes de ir para aqueles prédios. E achas que também tem a ver com a maneira como os prédios foram feitos, nomeadamente não terem coisas no espaço para as crianças, não terem espaços seguros? Sim. Isto foi feito, bora, manda abaixo. Dá as chaves e estás entregue, pronto. Nós vamos falar disso no último sítio onde vamos estar. Para as pessoas mais velhas que viveram aqui na Corraleira, 70, 80 anos, 90 anos, estas casas para eles entraram na solidão. Porquê? Ai filho, eu nem de elevador eu sei andar. As pessoas não foram habituadas a isto. E isto não houve também, da parte da Câmara, não houve controlar. Espera aí, a Dona Maria mora aqui ao lado da Dona Fernanda, não é? Vamos ficar aqui no mesmo prédio para não haver aquela... Para manter as relações de vizinhança. Para manter as relações... E não, foi umas para Chelas, foi outras para ali, outras para lá, e as pessoas... Há aqui velhotes que eu não os vejo aos anos. E até já uns morreram e nunca se conseguiu ver. Muito obrigado, Mário. Nós vamos descer, não vamos descer muito. É mesmo uma pequena ladeira descida, só. uma ladeira, para falarmos de outro tema. Estamos no bairro Horizonte, mesmo uma ladeira abaixo do sítio onde estávamos há pouco, que nasceu de uma ocupação durante o PREC, portanto a seguir ao 25 de Abril, que se deu à construção do SAL, uma das experiências mais interessantes ligadas à habitação depois do 25 de Abril. Sei que querias falar com a Marta, da Associação de Moradores, mas ela não pode, porque está a trabalhar. Nós estamos a gravar isto a uma sexta de manhã, para contar este processo. Terás de ser tu, portanto vou pedir para que sejas tu, também conheces seguramente muito bem a história, explicar este projeto do SAL. Deixamos o que lhe deu origem para a nossa próxima paragem. Aqui vamos falar, ou seja, vamos fazer isto ao contrário. Começamos pela construção do SAL, por esta construção, e depois vamos ao que aconteceu antes que deu origem a isto. Então, tens aqui, nós temos um parte que é um segmento desse bairro Horizonte. Há mais 2 segmentos que estão nas extremidades onde era a antiga Corraleira. Portanto, isto foi construído onde era o fim do bairro, não é? Portanto, tens aqui uma parte que liga à Alto Pina, embora haja mais 2 secções que são na zona de Pesteleira. Uma delas, aliás, onde mora o Mário. Este SAL tem... Eu acho que é importante relevar isto, que é... Deu-se 25 de Abril e a Associação de Moradores da Corraleira estava constituída no dia 1 de maio. E, portanto, não houve aqui nenhum movimento de esquerda vir para cá, nada. É preciso lembrar que as pessoas estavam muito organizadas. Aqui. Havia completamente, obviamente, uma demissão do Estado sobre estas pessoas, do privado também. Portanto, elas auto-organizaram. Portanto, elas tinham o campo de futebol, tinham o balneário, tinham uma série de coisas que elas próprias construíram e muitas vezes usavam os clubes recreativos. Como sabemos, ou se calhar quem não sabe, pode haver quem não sabe, era proibido haver qualquer tipo de agremiação política antes do 5 de Abril. Portanto, às vezes os clubes esportivos e recreativos faziam essa função, não é? E o que é curioso é que eles fizeram logo dia 1 de maio a Associação de Moradores. Curiosamente, em Lisboa, espaço de um mês, eu posso mandar as datas que quiseres, constituíram-se associações de moradores de vários bairros de barracas, de calçada, etc. E fizeram parte de um grande movimento nacional, que era o caso das Sem Barracas Não. Chegou, inclusive, a manifestar-se à frente da Assembleia, tinham um comitê, encontravam-se todos, etc. Da parte da junção política aqui do SAL, quando se deu a ocupação, que já vamos falar melhor sobre ela. Para que as pessoas saibam, o SAL era uma coisa que envolvia arquitetos. Sim, com os centros sociais e com os moradores. Aqui a grande aliança até foi os moradores, que alguns tinham estado no exército e quando precisaram de ajuda foram buscar a Luar, que era quem conhecia para Palminácia e tal, para conseguirem ter ao prisão. Mas pronto, fizeram isto. Acho que é importante falar disto também agora, porque faz parte também das falências do SAL. Como sabemos, o SAL acabou com o PREC, acabou com o SAL. Portanto, o SAL, apesar de tudo, foi um fenómeno muito curto no tempo. E muito diferenciado aqui no Algarve. Sim, sim. Ou seja, realidades muito diferentes a cada sítio. Respeitava a orgânica de cada sítio, não é? Isso também é importante. Também teve muitos falhanços. Aliás, aqui temos um bairro que é o Portugal Novo, que é um sítio hoje em dia que é um desastre, não é? E que até o próprio arquiteto diz, deviam destruir aquilo, etc. É a opinião deles, os moradores não têm essa opinião, como é evidente. Mas o que aconteceu hoje em dia foi... Este não é um desastre. Não é um desastre, mas tem várias secções, isso vamos ver. Mas o que é que aconteceu? Qual é o problema dos moradores hoje em dia? É que a cooperativa faliu. A cooperativa que gera isto faliu há muitos anos. Há mais de, sei lá, 2 décadas. E, portanto, deixou de haver o registro formal de quem pagou, quem não pagou, etc. Isso perdeu-se. Portanto, um dos problemas que está a acontecer hoje em dia é que estas casas que estão aqui não estão legais. Este é um problema para as pessoas incrível. Isto para perceber, ao contrário do que é habitual vermos em bairros sociais ou bairros de realojamento, isto tem... Nós estamos aqui numa rua
Faz aqui uma curva, isto tem um resto de chão e 3 andares. Não, digo já, do lado esquerdo temos vivendas unifamiliares, do lado de cima. do lado direito temos prédios, só que no prédio, E os prédios são de pequena dimensão. sim, são pequenos, os prédios têm 4 andares, desde o resto chão, portanto, resto chão, primeiro, segundo e terceiro, não é? Sendo que as casas são duplexes. Sim. Portanto, resto chão primeiro é uma casa, segundo e terceiro Ok. é outra casa. Portanto, tem uma escala light, próxima do território, não é? Mas tem este problema que é a ownership, que é, durante muitos anos, entre Câmara e Iru, iam-se empurrando sobre quem que era o dono disto, quem é que tinha que resolver isto. Porque isto, como eu te disse, como a cooperativa faliu, deixou de haver registro. Estás a ver? Houve um trabalho feito ao longo de muitos anos pela Roseta, pessoalmente, quando Helena tomou conta aqui em 2011, de procurar soluções para isto, e finalmente saiu agora, depois também a relação com o Ministério da Habitação, na altura que saiu de Estado, saiu um decreto para resolver isto, que passa também de forma orgânica, que em tese é a Câmara com a Junta e com os seus moradores vão decidir, porque quando és calcular, os bairros são muito diferentes, têm histórias diferentes, e agora há que decidir uma coisa, que é, eu vou legalizar isto, mas como é que eu provo que cá estou? Porque eventualmente o que aconteceu ao longo destes anos foi, as pessoas vendiam as chaves. Isso aconteceu, portanto não havia outra forma, as pessoas não têm nenhum papel que diga que são donas disto, a não ser o testemunho. Portanto, agora estou nesta fase que vai ser interessante observar o que é que vai acontecer, que é, vão legalizar as casas neste consórcio tripartido, né, seus moradores, Junta e Câmara, com o apoio também, o Iru também está envolvido nisto. Porque qual foi o problema até agora, para aquilo que pareça? É que isto não se resolvia porque o Iru não abdicava da dívida. Ou seja, para as pessoas perceberem, o SAL foi construído, tanto foi feito na altura do PREC, demorou mais uns anos até se concretizar a construção das casas e o crédito era vinha do Iru, de material para a construção, etc. Não é? E com o fim das cooperativas, ficou a acumular a dívida suposta ao Iru. E o que acontecia até hoje era que o Iru não abdicava dessa dívida. Tu chegavas a um ponto de, eu para legalizar isto tinha que resolver um problema, imagina, de 4 milhões de euros de dívidas ao Iru, que os moradores não conseguem pagar, nem as câmaras que iam assumir, não é? Isto foi agora resolvido porque o Iru finalmente abdicou desse valor. Pronto. E agora está-se a fazer esse processo, que é um processo de tripartido. Como é que é, Tiago? Queres entrar aqui na entrevista ou quê? Estás com vergonha? O Tiago é o morador aqui. Olá, Tiago. Estás bem? O que aconteceu ao teu carro? O que aconteceu ao teu carro? Está bem, vá. Até já. Está bem, vá. E pronto, está-se a resolver isto agora vai saber que se resolve. Mas supostamente cada associação de moradores, cada população vai decidir qual é o seu critério. Porque muitas vezes o critério não é, e não pode ser, porque já passaram 50 anos, não é? O cooperante original que está aqui, não é? Porque as pessoas já morreram, estão cá os netos, ou estão cá os filhos, ou até a situação das próprias pessoas terem vendido a chave. Portanto, é complexo, não é fácil. Volta agora para trás, para 75, não é? Sim. Qual foi a participação dos moradores aqui neste processo do SAL? É porque a participação não foi igual em todos os SAL, em todos estes projetos. Sim. A participação não teve a mesma característica. Aqui, se eu percebi, como tu explicaste há pouco, não começou do SAL, ou seja, não veio de fora para dentro, foram à procura. Foram à procura e, portanto, envolvimento dos moradores foi bastante grande em tudo, com os arquitetos, com a Paradela, com a pensar as funções, etc. Foi um problema divisionista aqui, e que tem a ver com os limites do fim do PREC e do fim do SAL, que era suposto realojar toda a Corraleira. E não se realojou, nem de perto nem de longe. Portanto, a Corraleira acabou, na verdade, em 2001 com o PER. E isso criou grande divisão até hoje entre as pessoas, porque repara, quem está aqui tem aquilo que estás a ver, que é um sítio com baixa densidade, com uma proximidade grande entre o edifício e a rua, um controle sobre o espaço público, que não teve muito tempo. Este parque é recente, é de agora. Estamos aqui ao lado de um parque infantil, mas tem um ano e meio. Percebe que é novo, sim. Tem um ano e meio. Ao longo de 50 anos não se fez nada aqui por causa da questão do jogo do empurra, não é? E por as pessoas que foram realojadas em 2001. Ora, as pessoas que estão aqui nestes prédios têm um sentimento de propriedade sobre o sítio onde moram, muito mais parecido com o da antiga Corraleira. Portanto, leva às dinâmicas que nós falámos há pouco, o Mário falou, dinâmica de vizinhança, de economia comum. Sim, basta por exemplo, olhar para estas pequenas vivendas que aqui exato, estão. E vês a apropriação do espaço, etc. E o pessoal que foi realojado em 2001, não. Portanto, foi realojado pela Câmara, paga uma renda à Gebalis, não tem domínio nenhum, isso são os problemas. Domínio nenhum sobre o seu território, sobre os equipamentos, sobre os espaços comuns, sobre a criação de espaços coletivos. Como tu viste, nós quando chegámos aqui, este bairro tem, mas são moradores à entrada, não é? Portanto, e isso perdeu. Portanto, também há este divisionismo, às vezes os mais antigos não se lembram dessa história, e porque é que uns ficaram com a casa na cooperativa, os outros terão que ficar à espera de... Isto ser baixa densidade teve participação dos moradores? Teve. A própria ideia de ter... Não esqueças que os moradores, pronto,
moradores vinham, como o Mário há pouco explicou, de um ambiente completamente... Muitos vinham de um ambiente rural, aliás. Não é? Rural, mas do ponto de vista também urbano horizontal. Não é? Isso cria uma série de convivências e permite uma economia do comum que vale muito dinheiro. Aquelas questões que o Mário falou, do sal e do azeite e do... Sim, e da solidão. Isso vale vidas, não é? No sentido em que uma pessoa está presa num apartamento, a nível do sufrágio que tem no dia a dia, se está mal de saúde, isso tem custos, tem ónus que vão depois parar ao Sistema Nacional de Saúde e ao Estado, não é? E portanto aqui está construído de uma maneira moderna, na altura. As praias tem coisas parecidas também com telheiras, aquela cena dos prédios pequeninos com duplex, estás a ver? Claro, não contam. Claro. Pronto, mas tem muito essa questão do território, do nível do resto de chão, da proximidade entre as pessoas, que, quando veio a Câmara fazer o relojamento com a pressa do PER, que cruzou com eleições também, não tem, como já vamos ver a seguir, de todos. Nós, antes de irmos para a nossa última paragem, em que falaremos disso, vamos para um sítio simbólico, onde vamos reencontrar o Mário. Com a Carla. E contar a história de como é que começou o processo todo de luta pela habitação aqui na Corraleira. O que é que deu origem a este bairro? O que deu origem a este bairro foi um incêndio que destruiu 69 barracas. Foi isso que originou, aliás, um movimento de ocupação de que falámos há pouco. Estamos na Cruz, estamos mesmo ao lado, aqui num descampado, próximo de um parque de estacionamento. Estamos ao lado da cruz, é mesmo uma cruz, não é? Um crucifixo, uma cruz que assinala a morte de uma criança em 1975, nesse grande incêndio, mesmo aqui ao lado da rotunda do Vale de Chelas, que está ali em baixo. António, vou começar por ti, porque nós temos aqui companhia, já temos o Mário, com que já falámos, e a Carla, que entretanto chegou. Queres falar desse incêndio e do que diz da mudança radical do que aconteceu depois do 25 de Abril? Sim, como eu te disse, houve a Associação de Moradores logo constituída no dia 1 de maio de 74. O acidente, o incêndio precipitou uma série de movimentos. Para já ele aconteceu no dia 31 de março de 75, portanto, depois do 11 de março, portanto, já estávamos oficialmente no verão quente, né, de algum modo. E arderam 69 barracas. Olha, 69 barracas em 75, das calcular, são centenas de pessoas, não é? E então não havia como albergar essas pessoas de maneira nenhuma. Então lá está, foi um momento em que se falou com o Luar para ajudar os moradores que queriam ocupar casas vazias entre Campos e o Saldanha. Na verdade, portanto, não foi a Luar que veio aqui. Não, o pessoal através Luar, para quem não sabe, para as pessoas mais novas, era uma organização, vamos dizer, de extrema-esquerda, que entretanto foi extinta, que existiu sobretudo nesse período. Sim, e na altura, eles foram ter com o Luar para os ajudar a ocupar, porque eles sabiam que tinham a ocupar e precisavam de alguma proteção do Copcon, então usaram o Luar como intermédio. Então, o que aconteceu foi, centenas de pessoas saíram daqui, ocuparam casas entre campos, no Campo Pequeno, em zonas nobres da cidade, não muito longe, na verdade, e as pessoas ocuparam essas casas e isso também ajudou a que se precipitasse a questão depois do sal aqui, não é? De ser uma prioridade fazer o sal aqui, porque as pessoas tinham que voltar para aqui e queriam voltar para aqui, na verdade, também é essa. Portanto, só para explicar que isto precipitou esse movimento e deu força, esse movimento de ocupação para as pessoas saírem daqui e ir para o meio da cidade. E isso também ser uma espécie de alerta para a necessidade de haver, não só para as condições que as pessoas moravam aqui, há um bruto na RTP, nos arquivos desse incêndio, portanto, se escreverem incêndio da Corraleira vão encontrar, e esse bruto é incrível. Porque vê-se mesmo os helicópteros, vê-se os soldados que moravam aqui de sapadores e vinham para aqui ajudar, e vê-se algo que é mesmo próprio de quem tem uma experiência de vivência em más condições, que é as pessoas a destruírem as suas próprias casas para cortarem o fogo. Portanto, vê-se essas imagens do pessoal destruir casas do bairro para cortar o fogo e, portanto, para o fogo não estender-se a todo o bairro, não é? Entretanto, o Mário, o que nós já falámos, é uma pessoa que se lembra, que testemunha um bocado desse incêndio. Mário, queres falar um bocado de como é que foi na altura, esse dia? Na altura foi muito complicado porque isto foi um incêndio monstro e os bombeiros não tiveram muito acesso a quererem apagar porque os caminhos aqui das barracas tinham 1 metro ou 2 metros. De largura nas ruas, não é isso que estás a falar? Nas ruas que havia no meio das barracas não havia acesso para os bombeiros apagar o fogo. Então este fogo foi posto por um morador do bairro, que era... foi fogo posto? Sim, porque era alcoólico e então
A Judite, coitada, foi metida nisto. Que idade é que tinha a Judite? 5 anos. 5 anos. Mas, portanto, a Judite era neta desse senhor. Era neta deste senhor que a gente lhe chamava o Maneta porque ele não tinha um braço. Por acaso, se vocês virem o Bruto, no Bruto, também já sei os moradores a falarem do Maneta. É engraçado. Pronto. E o que acontece? Este Maneta agarrou a Judite assim, Assim e não próprio. não conseguiram, as pessoas tentaram salvá-lo, naquela altura os mais velhos, ainda me lembro ver eles pendurados na barraca onde começou o fogo, e ele não deu a criança e acabaram por morrer os dois. Por isso é que a homenagem é só à Judite. A homenagem, à criança. se fosse um fogo que tivesse acontecido, casamento, mas não, foi a Judite é que levou esta homenagem porque ele não mereceu ter esta Aquela homenagem. pessoa que morreu involuntariamente. Sim. E, Carla, tu... Já agora vamos Sim. apresentar a primeira Carla, não é? Carla Alves, que é assim minha colega há muitos anos de várias conspirações, também é vice-presidente aqui da Associação Geração com Futuro, que é uma associação que começou na altura no grupo de jovens aqui do bairro, cerca de 2008, mas que há pouco tempo, já há uns 4, 5 anos, transitou um pouco para ser uma tipologia mais de associação de moradores de quem mora na Quinta do Lavrado, que é um dos núcleos de realojamento da Corraleira. Não é? Onde nós vamos A seguir. Carla, tu já cresceste com a Cruz, não é? Porque tu, pronto, és mais nova, nasceste depois daquele ano. Eu sou mais nova que o Mário. Mas que memória é que a Cruz representava para quem cresceu no bairro já com a Cruz aqui? Explica um bocado o que é que isso representava. Então, existir fogos no bairro já era normal, não é? Era uma normalidade, pelas condições que nós vivíamos, tendo em conta que muita gente utilizava as velas, a eletricidade, mesmo as pessoas que tinham eletricidade passavam ao vizinho, o vizinho passava ao vizinho, o vizinho passava ao vizinho, portanto era fácil de propagar o Puxadas, fogo. não é? Sim, exato. Portanto era normal, nós lidávamos com isso com normalidade. Claro que aprendíamos tudo aquilo que nós não ensinamos hoje aos nossos filhos, que é onde é que é o gás, onde é que se desliga o gás, onde é que se desliga a luz. Nós não ensinamos nada disto. Então, antes disto, tem algo que já experienciei contigo, é que o corpo tem uma herança dessas memórias, porque tu dizes-me que sempre que alguém grita fogo, tu próprio hoje em dia tens um conjunto de reflexos. Sim, é imediato. Nós não ficamos parados, não é? Mas porquê? Porque esse episódio criou um grande trauma aqui, foi? Porque eram vários episódios. Porque é sim. vários episódios. Este foi o maior e que vitimizou a Judite com 5 anos, porque, por norma, nunca morreu ninguém nos incêndios, mas eram constantes. Portanto, aquilo soava já no alarme, que cada vez que gritavam fogo era imediato. Nós íamos a correr, tirar as bilhas do gás dentro de casa e desligar os quadros da eletricidade, que era para a corrente não passar, porque aquilo eram casas juntas umas às outras, portanto era muito fácil chegar lá. E quando o António fala que se vê as pessoas a arrebentarem as casas, quase em todos os incêndios é assim, porque os bombeiros demoravam imenso tempo a chegar lá, porque os carros não entravam, então eles tinham que andar a fazer ligação de mangueira a mangueira, porque também não havia acesso à água assim tão fácil, não é? Como eles demoravam muito tempo a lá chegar, o incêndio já tinha corrido não sei quantas casas, então alguém tinha que dizer parte a minha, pronto, e os moradores todos retiravam as coisas da casa, partiam a casa, mas a facilidade com que tinham a partir também tinham a montar, porque a comunidade juntava-se toda para montar de novo aquela casa que tinha sido destruída, e a cruz foi exatamente a mesma coisa. Eles juntaram-se todos para fazer a cruz, para sinalizar que ali aconteceu alguma coisa drástica para nós, para eles, e isto vai passando de uns para os outros, e por isso é que sempre teve importância no meio da comunidade. Nós sempre soubemos esta história, provavelmente... Não a viveste, não é? Portanto, é uma memória contada. Eu não a vivi. Se me fores perguntar alguma coisa da história de Portugal, provavelmente eu não sei, mas esta história eu sei porque é as nossas histórias. E também é a história de Portugal, na verdade. História, não é? Sim, também é verdade. Mas sempre ficou ali. Era proibido construir casas à volta da cruz. Aquilo ficou já num Proibido por largo. vocês, não é? E sim, a comunidade decidiu isto sozinha. Não construíam barracas naquele sítio e estava um largo grande com a cruz no meio. Portanto, isto aqui era um largo dentro do bairro da Corraleira. Era um largo. E o nosso pensamento, o incêndio
sempre ouvimos com normalidade, como eu disse, era normal acontecer, só que sabíamos que ali tinha a importância da Judite, que tinha 5 anos, que era criança e que tinha morrido ali. E então as brincadeiras eram em volta da cruz, era tentar subir a cruz, era um ponto de encontro, era o coito e onde jogávamos às escondidas. Portanto, passámos a fazer tudo o que... Isto tornou-se uma espécie de Marquês de Pombal da Corraleira. Exatamente, era género de Marquês de Pombal, porque passou a acontecer tudo ali. E mesmo as entidades, eu recordo-me que foram para a Corraleira para tentar construir uns balneários e construíram os balneários, mas a população juntou-se toda e disse, não, constroem, mas é dali para trás, para cá para a frente não constroem. Portanto, deixando nada. livre não só a cruz, mas com todo o espaço onde estavam antigas barracas. Sim, exatamente. Olha, e diz-me uma coisa, nós estamos aqui, o Daniel descreveu, mas já não descreveu com a intensidade, não que vai fazer melhor, mas estamos no meio do nada, né? Portanto, nós estamos num sítio, a cruz está numa arqueologia da Corraleira, estava onde era a Corraleira antes, para quem ninguém dá pela cruz, portanto, quem não conheça não chega cá, está no meio de um trilho cheio de... por cortar, portanto é quase impossível, mas a cruz tem um ar, apesar de tudo, de que é mantida, já passaram 20 anos, passaram mais de 20 anos desde que saíram daqui. Como é que a cruz se mantém? A cruz mantém-se, mas porque somos nós que a arranjamos. Está ali com um bocado de cimento, vê-se ali que há uma zona de cimento mais nova. Sim, porque fizeram este parque de estacionamento e os tratores a passar partiram aqui isto e depois eles é que arranjaram isto. Foram eles que arranjaram. Mas, Nós tivemos que reclamar de que aquilo estava partido e não estava, não era suposto de estar. Entretanto, a placa que era de ferro também desapareceu. Alguém provavelmente para a vender. Está lá uma da acrílico. E pronto, porque acrílico não é valioso e então ninguém tira, porque aquilo era importante que se alguém se interessasse em vir cá ver, e admira muito que venha sem as nossas indicações porque não a vi. Só agora deixa-me só dizer, porque as pessoas não estão a ler, está lá escrito à memória de Judite Loureiro, vítima do incêndio em 31 de março de 1975. Sim, e então isto começou a ser o bebê da Corraleira, não é? O bebê, toda a gente sabia onde é que era a cruz, toda a gente falava do que aconteceu na cruz. A história, conforme foi contada a mim, vai passando de gerações em gerações. Ainda hoje, quando as pessoas não vivem já aqui, não é? Ainda hoje, os meus filhos nunca viveram na Corraleira, não sabem o que é a Corraleira e sabem a história da cruz. Sabem porque é que a cruz está aqui. Inclusive, eu trouxe a Fábia, quando nós estivemos a Fábia é a tua filha? Estivemos a gravar as curtas-metragens, trouxe-a para ela experimentar subir à cruz, que era aquilo que nós fazíamos, que havia uma dificuldade, agora não. Mas na altura, quando éramos pequeninos, era Sim, difícil. as pessoas já ouviram essa descrição, poderão pensar que estamos É o Cristo Rei. em frente do É uma coisa relativamente pequena, mais alta, sim. de qualquer das formas, deve ter que 2 metros. Imagino, É isso, mais melhor ou disso. menos. Então nós vamos agora sair daqui e vamos, já só com a Carla, vamos até à Quinta do Lavrado. Quinta do Lavrado. Estamos na Quinta do Lavrado, mesmo ao lado, mesmo atrás do posto de saúde da Penha de França. Para tentar fazer aqui uma descrição, eu não sei se sou muito bom a fazer isto assim de improviso. Bom dia. Eu não sou muito bom a fazer isto de improviso, mas estamos à minha direita, tenho o altíssimo, portanto, uma ladeira e o altíssimo muro do cemitério do Alto São João, mais alto do que os prédios de quantos andares? Serão 7 andares. Portanto, é mais alto o muro, é uma rua mais ou menos estreita, exatamente entre a ladeira e a parte da frente dos prédios é curiosamente virada para essa encosta e para o muro e não para uma estrada que existe do outro lado. E sem saída. E sem saída, não é? Portanto, vai acabar ali em baixo. Portanto, está aqui completamente entalada ao lado deste muro. No outro extremo, no início do bairro, temos uma central de alta tensão, da REN, não é? E na outra ponta temos uma etar a céu aberto, ao ar livre. Portanto, ou seja, este bairro está entre uma central de alta tensão, uma etar ao ar livre e o muro altíssimo do cemitério.
é importante perceber o que é este bairro. Que este bairro não é um bairro de autoconstrução, apesar de a gente já vai lá dentro perceber que é pior do que alguns bairros de autoconstrução. Este é um exemplo do tão elogiado Programa Especial de Realojamento, PER, que tem sido muito celebrado pelos 30 anos e que o Tiago Mota Saraiva aqui neste podcast já caracterizou como um projeto desqualificado ao arrepio de tudo o que já se sabia no resto da Europa. Ou seja, este é um exemplo acabado, este PER, que é elogiado, para quem percebe alguma coisa do que é políticas urbanas, não deixa de ser perturbante perceber os elogios que recebeu recentemente. Este PER, quer dizer, é tudo o que não se deve e que não se pode fazer, e isso é muito caro. Quanto tempo é que tem este bairro? 20 anos. 20 anos. Ao fim de 20 anos, o estado deste espaço, parece que o lixo não é recolhido, aliás, nota-se que o lixo não é recolhido, ou é raro, não deve ser muitas vezes recolhido, pelo que aqui se vê. Mas eu vou começar por ti, e depois já vamos à Carla, vou começar por ti, António. Queres falar, gostava que falasses um bocadinho que balanço é que podemos fazer a partir deste bairro, pegando este bairro como exemplo, e depois já vamos falar mais pormenorizadamente do bairro. Que balanço é que podemos fazer do que foi o PER e do que foram as políticas do PER? Olha, do ponto de vista abstrato, ele é elogiado porque teve na base algo que toda a gente acredita que é um direito, que é a habitação, e portanto tu, hipoteticamente, em abstração, pensas dezenas de milhares de famílias que moravam em casas, em barracas e foram para o prédio. Portanto, tu, do ponto de vista da abstração, pensas, bem feito, Portugal sucedeu, artigo 65, há uma modernização do país. Há, evidentemente... Mas há formas de fazer bem e formas de fazer mal. Exato, e foi muito diferente de município a município. Por exemplo, Lisboa, vamos falar, havia uma certa regra que tu realojavas dentro do município. Portanto, Lisboa estava uma cidade já preenchida, portanto, o Lavrato está aqui realojado, ao lado da Corraleira, onde as pessoas estavam antes, não é? Mas, por exemplo, em sítios como Oeiras ou Cascais, tiveste muita passagem de uma zona litoral central para trás da A5, portanto, para a Costa da Sombra, né? O pessoal que morava lá da Praia de Carcavelos foi morar São Domingos de Rana e para sítios assim no meio de... mais longe, não é? Mas quando tu percebes o contexto periférico... E mal saídas de transportes, etc. Com certeza. Mas a questão é que o conceito de periferia é simbólico. Pode ser territorial, mas também simbólico. E no caso do Lavrado é um exemplo disso, como por exemplo em Lisboa, meus camaradas e colegas e amigos do bairro do Rego, que é entre campos, está extremamente bem localizado, e é, apesar de tudo, em algumas zonas, um bom exemplo de integração na malha urbana, dizem que vão à cidade, quando vão entre campos. Portanto, as pessoas sentem, porque é simbólico e é real também, que é não o fato de só morar no prédio. O fato de morar no realojamento implica também a ser sufragado de uma série de situações que me põem a sentir que não sou cidadão. Nomeadamente, imagina, a presença massiva da polícia, a maneira como estes bairros são diagnosticados mal, sem dados, por percepção, e por isso conduzem a que existam coisas como as zonas urbanas sensíveis, que dá dinheiro à polícia, fazem com que existam programas públicos como os contratos locais de segurança, que é feito para dar dinheiro à polícia, e é sobre tudo a pobreza e a vida nestes territórios, mas o dinheiro nunca é para as pessoas destes territórios. É curioso também pensares que o Estado faz casas, faz habitação, e logo a seguir classifica os bairros, o que é muito interessante. É o próprio Estado, de alguma forma, que para quem lê isto corretamente, dizer que fez mal. Tem consciência. Tem consciência. Que não fez cidade, não é? Como é que o Estado, na sua amplitude, seja central, seja autárquico, constrói estes bairros e logo se classifica-os como sítios críticos, desafiantes? Quer dizer, é ridículo, demonstra bem o que foi feito, não é? Mas as pessoas não associam. As pessoas acham que os bairros são críticos porque moram lá pessoas que nós desumanizamos constantemente. Olhando para este bairro, o que é que correu mal aqui? Pronto. Bem, para já, aquilo que o Tiago disse... A gente também já vai ver falar do que é que correu bem, não é? Sim, mas o Tiago disse no teu podcast e disse com razão, porque assim, nós tínhamos a experiência toda a Europa já feita. Nós sabíamos, por exemplo, o que aconteceu com os bidonvilles em França e como em Paris ou em Lyon se fizeram aquelas construções ultramodernistas massivas, não é? Que, aliás, vemos hoje o resultado, até do ponto de vista social. Não está a acontecer lá. E, portanto, tu fizeste isso aqui 30 anos depois, portanto, já sabias. Outra coisa que é óbvia, e nós andamos aqui cerca de 300 metros a pé, nos vários pontos de entrevista, porque é que o bairro está aqui e não está ali? Ou seja, simples como, porque é que o bairro não está perto da malha urbana, que liga ao resto da cidade, e está com este buraco todo que ainda existe, daqui, não é? Porque está aqui no enclave. Eu se tentasse olhar para o sítio pior para fazer o bairro, era aqui. Pronto. Depois tens a dimensão do bairro, a sua densidade, a não participação dos moradores em nada. Aliás,
Uma das razões, porque as pessoas não são parvas, as pessoas também, em tese, quando lhes apresentas a proposta, elas olham para aqui, não quer morar ali. Mas o problema é que se tu recusasses morar aqui, a segunda opção que a Câmara te daria, tu não podias escolher. Portanto, as pessoas com medo de perder a ligação ao território aceitaram ficar no Lavrado. Porque não queriam correr risco de ir parar à ajuda ou ir parar a um sítio onde não têm rede nenhuma e, portanto, seriam mais pobres. Outra tem a ver com isso. Tem a ver com realojar nos cafés. E mais nada. Portanto, a Corraleira e os outros bairros tinham uma densidade de artesãos, de oficinas, toda essa atividade económica não transitou para aqui. E, portanto, se tu vieres aqui a estes bairros, tu vais encontrar uma série de lojas fechadas. Não há aqui nada. Se bem, Há um café. Há um café. Há um café. Quantas pessoas é que vivem aqui? 2000 e tal. Aí, Portanto, 2000 e tal pessoas, a única coisa que aqui tem é um não, café. e pior do que isso, podia ter um café, mas se fosse na cidade densa, tu circulavas, não é? Claro, iam beber café aqui ao lado. Mas não dá, não é? Portanto, uma pessoa de idade está sujeita só ao 30, que é o carro que passa aqui, que é o único que existe, e que também é uma conquista. Pronto. Mas apesar de tudo, as pessoas não participaram da mudança aqui. E a parte das lojas é importante, porquê? E ainda por cima com a história do Covid e com o elogio que foi feito aos circuitos curtos e toda a necessidade de ver uma economia mais territorial, que é, as lojas estão em bruto. Ou seja, uma pessoa que queira fazer aqui um negócio tem não só que pagar uma renda, que é alta, 600, 700 euros à Câmara, como tem também que investir 20, 30 mil euros. Quando digo em bruto, não tem luz, não tem esgotos, tens que fazer tudo, o plano de arquitetura, fazer tudo. Portanto, o que vais pagar ao banco mais a renda deixa de ser viável. Sobretudo num sítio onde o poder de compra Exato. não é alto, portanto Não é a só margem isso. de lucro não há de ser muito alta. O poder de compra não é alto e também, como está tão isolado, se tu abris aqui uma mercearia, vais servir só e em exclusivo esta comunidade. Portanto, a tua amostra de potenciais clientes é 2000, não é? Portanto, estás a ver a quantidade de coisas que isto provoca e, portanto, isto está aqui neste canto, não tem vida económica. E o estado de degradação resulta de quê? Bom, tem várias coisas aqui. Uma, primeira de todas é os materiais. Aliás, se tu pesquisares online, vais logo ver uma notícia já com muitos anos, portanto, a metade da idade do bairro, bairro 23, que é parte do bairro cedeu. Portanto, está sob areias, não sei o nome, mas a parte onde foi feito, onde foi isto, não é conveniente, então tens parte do bairro que cedeu e tu vês, e teve que haver proteção civil, etc. Depois tens o material de construção, que não é bom. Aliás, nós descobrimos num bairro aqui ao lado, agora, por acaso, portanto, outro realojamento da Corraleira, de repente aparece um papel das obras a dizer vão estar esta semana a retirar o amianto. E tu pensas, mas espera aí, o bairro foi feito em 2000, ainda usavam amianto para construir em 2000? Depois de vir a lei, sim, de facto houve uma descontinuidade só a partir de 2005. Mas mesmo assim é incrível porque em 2000 tu andavas a trabalhar em tirar o amianto de todo lado, não é? E depois dizem só fechei janelas, portanto, mesmo até o ponto de vista da remoção do amianto, fechei janelas, que isto é na boa. Pronto. Portanto, o material de construção é barato e é mau. Obviamente que os moradores também que moravam de forma horizontal foram de repente morar em sítios com elevador, isto também teve certeza, pessoas estão habituadas, e como tu viste até do bairro Horizonte, não é? As casas são pequenas, usar o espaço público como parte da extensão da sua casa. Aqui não há, não é? Aqui não dá para fazer isso. Não, dá. Sim. Claro. Não, mas dá dentro do prédio também, percebe? Portanto, as casas são usadas como espaço extras da extensão da casa das pessoas, uma suposta simulacro do que podes fazer isso quando estás num bairro como o Horizonte ou num bairro de barracas, não é? Pronto, isso por um lado. E depois tu repara, tu vais reparar aqui, vou-te mostrar aqui, tens bordas da parte de cima do teto, do telhado, estás a ver aquele algeroso ali no fim. Vais ver que cai, está a cair, já vais ver. É o trito de separar aqui tudo para retirar-nos que isso da cabeça de alguém. No meio disto tudo, há também vários ciclos viciosos. Um é com a polícia, e a Carla já pode falar um bocado mais sobre isso, indo louco. Nós já vamos falar sobre isso quando entrarmos Pronto, ali. que basicamente quando faz um mandato de detenção de alguém, não se resume só a esse apartamento, mas destrói o prédio todo, não é? E é um bocado por aí. Acho que é um conjunto de... Carla, quero que me expliques exatamente, quero que me digas quais são os problemas aqui do bairro. Antes de mais, assim, para além de tudo o que já aqui dissemos, da localização, etc., quero que me fales disso. Então, para começar, o que é que este bairro tem de bom? Se calhar a pergunta seria... Vamos começar. O que é que este bairro tem de bom? Então, primeiro tem a nossa comunidade, que foi realojada mais ou menos toda junta. Aqui os primeiros prédios são pessoas que nós já conhecemos, estamos habituados, né? Conhecemos o pai, a mãe, o tio, a avó, e portanto torna-se mais fácil de nós detectarmos outras situações. Bom dia. Bom dia. Está em Lisboa,
Está em Lisboa, que há uma grande dificuldade para arranjar casa em Lisboa e nós estamos em Lisboa, porque é a única coisa que eu vejo que existe algum benefício em viver aqui no Lavrado, porque de resto eu não vejo mais benefício nenhum. Deixa eu só aqui acrescentar uma coisa que há bocado não acrescentei, que é importante para a dinâmica aqui do bairro, que é, isto foi feito em 2000, 2001, não é? Apesar de tudo, cedo. Houve outros municípios que demoraram mais tempo. Mas o recenseamento foi em 93. E o recenseamento diz-te o quê? Diz que nesta barraca mora aquela família que tem um casal, tem um filho homem, 2 filhas mulheres, e isso deu aso à casa para onde tu foste parar. Só que em 2001 a dinâmica das famílias mudou. Portanto, este casal, com os 3 filhos, 2 mulheres e um homem, já tinham netos. Passaram 8 anos, não é? Pronto. E foram todos para uma casa na mesma, porque não foi pensado. Não é? Portanto, as casas já começaram em sobrelotação. E esse casal que tinha 2 filhas e um filho, que entanto já foram realojados com os netos e com os cônjuges, não é? Entanto, de 2001 para agora ainda cresceram mais, não é? Com um problema, que é, como tens percebido e quem está atento, poucas pessoas se emanciparam, como há bocado disse, não é? Na verdade, há 5 gerações para sair da pobreza e as pessoas aqui continuam a ter o 6º ano, continuam a ter algumas no 9º ano. A Carla tem mais porque agora em adulta fez a RVCC e é um bocado, e porque é ela, tem o percurso dela, não é? E as pessoas não se emanciparam para sair daqui. E as que o fizeram, por volta de 2010, voltaram. Porquê? Que é o teu exemplo. Com a nova questão da Troika, a questão do desemprego, as pessoas tiveram que sair das casas que tinham alugado no centro de Lisboa e voltaram. Depois, houve outro layer sobre isso. Foi o Covid. Muitas pessoas também abandonaram as suas casas, as que ainda aguentavam fora do bairro, e voltaram também. Com o extra de que estes bairros, pelo que estou a descrever, vivem muito na rua, porque é impossível estar em casa com tanta gente. E, portanto, há uma série de apoios que são necessários que não existem. Por exemplo, no Filipa é 1,2 a taxa de reprovação do 5º e 6º ano. Filipa de Lencastre. Sim, aqui nas Olais... Que é, para quem não é de Lisboa, Filipa de Lencastre é perto Praça de Londres. da Praça de Roma, Avenida de Roma, Avenida da República, é ali no meio. Apenas a 2 km de distância temos a Escola dos Olais, que é 36%. Claro que eu sei perfeitamente porquê, mas é interessante, não é? Porque é o mesmo sistema de ensino, a mesma cidade. Só que as pessoas que estão aqui na Corraleira, para já, o denominador comum para ter as melhores notas é a escolaridade da mãe. E aqui as pessoas têm pouca escolaridade. Depois, de facto, se as pessoas saem às 5 da manhã, vêm às 10 dos trabalhos, não podem acompanhar os miúdos. Eles têm que estar a algum lado, tem que haver uma política pública, não é? Que dê equidade a estas pessoas, nomeadamente que faça de maneira que isto não se reproduza. E, portanto, neste momento o bairro tem uma série de gente a morar aqui. E no Covid, o que é que foi dramático? Foi que isto é possível estar aqui estando na rua e tu tinhas o maior controle policial sobre estar na rua aqui. Não é? Então foi uma loucura completa, tinhas as pessoas todas enfiadas dentro de casa e isto vai-se perpetuar ainda mais. Porque não estás a ver, nos dias 2, como nós sabemos o que está a acontecer na crise de habitação, alguém conseguiu sair daqui. E portanto a minha questão também é, estás a falar muito do PER, estás a elogiar muito o PER. E estás a elogiar muito o PER em função também do que já se está a planear fazer. Que é coisas parecidas com o PER. Continuar a fazer, cometeu o mesmo erro várias vezes até dar certo. Supostamente com um diagnóstico, uma estratégia local de habitação. A minha pergunta é, olhando para como isso é feito, a metodologia, nessa estratégia de habitação, nesse diagnóstico, das casas que vão construir, estão incluídas as pessoas que estão aqui em sua habitação? Não estão? Vamos lá dentro um bocadinho, para a Carla nos explicar a imagem um pouco absurda que vemos aqui. Estamos a entrar num dos prédios. Acho que há vários deles que estão assim. Não tem porta de entrada para o prédio. Não tem, uma abertura, um buraco. A partir do momento que se entra aqui dentro, também não tem portas para as escadas. Na realidade não tem portas para lado nenhum. Então, vemos a porta arrebentada, não é? A porta que dá acesso às escadas. Vemos placas à frente das portas do elevador, porque imagino que o elevador não funciona. Basicamente, do que percebo, isto, desculpem estar um bocado eco, mas estamos aqui dentro. O que nós vemos aqui, eu se entrasse aqui diria, estamos num prédio abandonado. Era o meu primeiro raciocínio. Aliás, quando entramos pela primeira vez, eu pensei que estávamos a entrar num prédio abandonado. Explica-nos porque é que isto está neste estado. Então, este lote é o lote que sofre mais intervenção policial, também é o mais procurado para promover o tráfico. Não me perguntes porquê, porque eu não sou traficante, portanto ainda não tenho essa inteligência, mas é o lote mais procurado para promover o tráfico. E
foi o mais destruído e que mais intervenções teve. Mas explica-me, a polícia entra... A polícia entra... É porque nós temos, inclusive, portanto, ou seja, todas as portas estão Estão partidas todas. e entortadas. As portas. E as dos apartamentos também, ou não? As que dão entrada para o patamar cada andar. dos apartamentos, né? Nós não sabemos porque isto são 7 andares sem elevador. Dá acesso aos elevadores. O patamar que dá acesso aos elevadores, a maior parte deles não tem portas, e os que têm, as portas estão dobradas, não é nada que os moradores não consigam mudar as fechaduras para fechar a porta. Portanto, do que eu percebi, a polícia parte as portas, inutiliza e não deixa que o prédio tenha porta. Não deixa que o prédio tenha portas. Isto deduzo eu que seja para os traficantes não pousarem aqui, não é? Só que aqui o que se estão a esquecer aqui é que, entretanto, o prédio está habitado por pessoas que não têm nada a ver com isso. E que até ficam mais expostas aos traficantes, não é? Ficam mais expostos aos traficantes, a quem vem para roubar, a quem vem para fazer mal. É assim, admira-me que alguém se atreva a entrar neste bairro, né, no fim do mundo, para vir fazer mal a alguém. Mas ainda assim há perigo disso, até porque estamos logo nos primeiros lotes. O que acontece aqui é que não são as pessoas que vendem, e fala-se muito que as pessoas estão fechadas dentro dos prédios e têm que pedir autorização para sair, têm que pedir autorização para entrar quando o tráfico está a acontecer aqui, não é? Mas também não se fala que quando a polícia sai, deixa um rastro de destruição atrás deles, porque depois ninguém vem arranjar isto. É que infelizmente eu não consigo ver mostrar as imagens, mas isto parece, o que estamos aqui, estamos na entrada do prédio, que tem uma entrada, aliás, bastante pequena, e estamos durante o dia, eu nem quero imaginar o que é isto à noite, as portas para os coisas elétricos, não é? Para os quadros elétricos também estão todas partidas, não é? Portanto, entortam a pensar que os traficantes guardam alguma coisa aí dentro. Mas é que é interessante, porque quando a polícia vem cá, vem com um mandato. E esse mandato normalmente é direcionado para um apartamento em específico. Sim, mas imagina-me, tu dentro do teu apartamento responsabilizas pelo aquilo que acontece. Tudo o que é áreas comuns é de todos. Como é de todos, eles intervêm em todo lado. E partem só. Lá está, mais uma vez, há pessoas que moram aqui que não têm nada a ver com o tráfico. Imagino que a maior parte das pessoas que vivem neste prédio não são traficantes. Nem têm nada a ver com as pessoas que vendiam aqui droga. Portanto, nós não estamos contra a intervenção, porque claro que não é benéfico para as pessoas também viverem com o tráfico à porta de casa. Mas, pá... A questão é, repara, se tu partires uma porta... têm que vir arranjar. Partes uma porta, não é? E a polícia parte da porta. E mais do que partir, leva consigo. Nem ela está aqui, não é? As pessoas ficam mais sujeitas a isso. Porque eventualmente quem tem dinheiro para mudar a porta é o traficante. Exato. Eu no meu prédio, foi isso que fizemos. Juntámos-nos todos. Começámos a ver ali muito movimento por parte dos traficantes, em que iam colocar ali a banca, chamada banca. Juntámos-nos todos, então vamos embora. Tira já a fechadura daquela porta, que é para não haver fecharem-se lá dentro, e mete fechadura na porta da rua. E só os moradores é que têm a chave, portanto só os moradores é que entravam, e não há mais conversa dessa. É deixar os moradores também se reunirem, organizarem e serem eles a arranjar. Olha, conta uma história interessante que é do outro dia. Vou-te dizer uma coisa, continuamos a conversa, mas falamos lá fora para as pessoas não ficarem a ouvir este eco, que é sempre um pouco mais desconfortável. Não, podia perguntar, conta também aquela história em que a polícia apareceu ali embaixo e parava-se para partir, ou chegou a partir até partes comuns, e as velhotas juntaram-se. Conta lá essa... Sim, nós, mais uma intervenção policial, eles depois sobem os andares todos, revistam os contadores todos, e as velhotas começaram a sair de casa e a ver que os armários estavam revirados, e começam a ouvir a bater, descem, porque aquele prédio é efetivamente sossegado e nós somos organizados. Elas começam a desceram de elevador, quando chegam cá abaixo estão dois. O teu prédio, o elevador funciona? Funciona. Portanto, são dois, funciona um. Aqui já percebi que não funciona nenhum. Não funciona nenhum, exatamente. E são dois, não funciona nenhum. Aqui ao lado também são três e não funciona nenhum. Portanto, por aí abaixo. O meu funciona um. Chegaram cá abaixo. Viram o elevador todo destruído, as coisas arrancadas, das luzes e tudo, e eles ao pontapé aos armários dos contadores. E olha lá, o que é que está a fazer?
sou polícia. Sim, é polícia, mas que lhe direito que lhe dá estar a partir isto? Então, mas eu vivo aqui, agora sou obrigada a viver com isso aí partido. Não, você... Chegou a outra, que o elevador estava parado cá em baixo, chegou a outra do outro andar, eu tenho uma filha que não consegue subir as escadas, portanto você vai mandar arranjar isto, porque eu não tenho nada a ver com tráfico, você revista aquilo que quiser, mas deixa as coisas como deve ser. Então o agente lá se sentiu obrigado a ligar e ligou para a Gebalis, ligou para a empresa dos elevadores e vieram deixar as coisas como elas estavam. Em todos os lotes, as portas que têm é ferro naquele lote, elas disseram logo, não fomos nós que partimos as portas dos contadores, portanto a gente não quer ferro aqui, que a gente não vive no Vietnã, a gente vive em Lisboa, portanto as portas estavam cá, eram de madeira, nós vamos querer as portas de madeira e estão lá as portinhas de madeira novinhas. Portanto conseguiram, não é? Conseguimos. Vamos descer o bairro. Eu acho que era interessante falar das coisas boas, a Carla mostrar a associação de Mas trabalho. eu vou, exato, então vamos a isso, vamos à associação. Até porque aqui algo interessante, já vamos ver, que é, mesmo neste espaço público, vocês estão a ver, muito deteriorado, não limpo, com uma série de monos, etc., tens de repente uns canteiros, ou seja, no meio disto tudo, que é o sítio, agora falamos muito de clima, não é? Uhum. Pior sítio, como no outro dia estávamos aqui a discutir sobre isso, que parece que aqui um míssil, parece que o planeta já acabou aqui, não é? E tens o trabalho feito pela geração, de, por exemplo, tens permacultura, tens a recolha do... Malta mais nova, é? Sim, mas também com a Carla e com os miúdos, tens a compostagem, tem toda a parte da organização do espaço público que estás a ver, não é tratada, e de repente tens os canteiros, que estavam vazios, ocupados com hortas verticais feitas pelos miúdos, depois quando há colheita oferecem aos velhos do bairro, portanto depois é estranhíssimo porque no meio disto tudo tens assim estes pockets, não é, de tentativa de fazer a diferença e de educar de maneira diferente. Então vamos lá. Nós estamos explica aqui nos canteiros, não é? No espaço público que é ao lado da Geração com Futuro, da associação, que também é ao lado da creche. Parecia que havia aqui um parque para crianças no início, mas que já não existe há cerca de 20 anos. Mas ainda assim, no meio disto tudo, nestes canteiros que estavam vazios e abandonados, o que é que a Geração fez aqui? A Geração é o nome da associação. Pronto. Eu pensei que estavas a falar de alguma geração, é o nome da associação. É a associação que de moradores aqui. Geração com Futuro, é isso? Sim, é. Nós estamos aqui a falar mais ou menos de uma praceta que tem uns canteiros tratados com vários, incluindo, parece-me que tem algumas leguminosas, penso eu. Tem tudo, aqui tem tudo. Então, os canteiros estiveram sempre abandonados, nunca houve cuidado nenhum com eles. E depois de nós fazermos um bocadinho de pressão sobre a Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia cometeu um disparate que foi dizer que os canteiros eram uma obrigação da Geração com Futuro. Claro que isto, numa reunião de parceiros, levantou-se muitas questões que foi... Ouça lá, eu não moro no Lavrado, eu não saio de casa e não sou obrigada a irrigar o canteiro que está na minha rua. Isso é um trabalho da Junta, porque é que é aqui a Geração que tem que regar os canteiros. No entanto, eu disse, pronto, não se chateiem, se é a nossa obrigação, então, ok, nós tratamos do assunto. E... É curioso, porque a mim nunca ninguém me pediu para regar os canteiros da minha rua. É a mesma junta que começamos esta conversa. Sim. Pronto, mas faz assim, prepara-te. Um dia vão-me dizer, olha, está a ver o canteiro à frente da sua casa, tenho que o regar. Exato, é isso mesmo. Então, não fizemos muito chinfrim e utilizámos da maneira que nós achávamos que era mais correta e que nós queríamos também que tivesse utilidade. Então construímos 4 canteiros. Claro que isto deu muito trabalho, teve-se que se tirar a areia, porque não era a terra própria para cultivar, tiveram que tirar a areia toda, meter a terra, meter o sistema de rega, mas entretanto deu aqui alfaces que não acabavam, couves que não acabavam, tomates, batata doce, cenoura, cebola. O que é que vocês fazem com isso? Alguns, quando é assim em massa, eles andaram a oferecer às pessoas mais idosas, eles, as crianças, foram bater a porta a São as crianças que tratam sobretudo disto, é? São todos mesmo os vizinhos, já sabem, podem colher
não podem estragar e se quiserem plantar também podem plantar. Portanto, E diz-me uma coisa, e é bem tratado isto pelas pessoas? é. Porque é curioso, porque nós olhamos para um bairro que está maltratado, não é? Mas quando as coisas são feitas pelas pessoas e acarinhadas pelas pessoas, sim, nós elas protegem. elas também têm que ser educadas, não é? Educadas. E as pessoas aqui, por exemplo, neste canteiro, como passavam aqui duas velhotas e tiravam as couves. Só que aquilo tem uma forma de tirar que é para voltar a dar, não é? E então tivemos que estar atentos para descobrir quem eram as senhoras que tiravam as couves, só para ensinar. Não, pode tirar a couve, mas chame-se, faz favor, que é para nós voltarmos a colocar ou para tirarmos de forma correta. Está bem, não sabia. Pronto, ficou ensinada e então já sabem que quando há couves ou não sei o quê, chamam o João vem cá tirar, deu brócolos, deu uma série de coisas. Isto. E vai dar também, não é? Agora saímos do verão, é normal que esteja mais seca, mas sim, dá e as pessoas ajudam a fazer. Aliás, quando foi para meter a terra, havia muita gente que passava. Então anda lá, que eu ajudo-te aqui. Claro, isto são 4 canteiros gigantes, teve que ter muita ajuda, não é? E os miúdos são pequeninos. E tem ali um balde de compostagem, se eu estou a ver bem, não? Não, aquela planta foi uma senhora. Não, está a falar do balde, está a falar do balde. Do balde grande. O balde é para recolher a água da chuva. Para recolher a água da chuva, está bom. Porque assim faz o sistema de rega sozinho. Mas pronto, quase que é antagónico, não é? Estás neste sítio, neste fim do mundo e de repente há estes pockets, não é? Que têm a ver com a centralidade e com o clima. Nós tivemos um parque Que era ali, que tinha 2 molas. Um parque infantil, não é? Um parque infantil. Que já não existe. Já não existe, tivemos cá há 23 anos. Foi muito bem colocado ali. Primeiro, para começar, não tinha as dimensões para as crianças todas que estavam a ser realojadas. Depois era uma coisa nova para as crianças que não estavam habituadas a ter parques infantis. Portanto, o acesso a ele era gigantesco. E, claro, começou a degradar. Foi retirado. Nós já pedimos à Câmara, há quanto tempo? Junta. Mas também há quanto tempo é que não há parque? Há 20 anos para aí. Então o parque durou 1 ano, 2. 1 ano, 2. Então, estamos a falar de 10 lotes. Mas ainda usam essa desculpa para não pôr? Ainda usam essa desculpa para não pôr. Nós tivemos um parque infantil. Portanto, eu tive um parque infantil. A minha neta não pode ter um parque infantil, porque a Câmara Municipal acha que já não tem direito. Uma geração teve, o resto já não tem. Claro que nós vamos tentando animar aqui a praça com os grafites, com serem eles a pintar, e eles vão gostando de estar no sítio onde eles brincam, mas claro que eles não têm o mesmo direito que as outras crianças têm. Não tem. Então estamos dentro das instalações da Associação Geração do Futuro. Com o Futuro, peço desculpa. Geração com o Futuro. Geração do Futuro são todas agora. Geração com o Futuro. Cada vez menos. Exato. Um espaço, imagino, comunitário, tem computadores, tem... Mas que tem a primeira coisa que se sente quando se entra é um enorme cheiro a mofo, a umidade. E entrei ali numa divisão que está inutilizada, porque está com alguidares para a água que está a cair, e depois há uma zona completamente que vocês parecem que fizeram de raiz, não é? Que tinha um cafezinho, tinha um balcão, que era para utilização num sítio onde, vou repetir, a única coisa que existe só é um café, portanto, para utilização dos moradores, e que está totalmente inutilizado, com o teto e a parede toda negra, não é? Da umidade e da água. Portanto, uma coisa que vocês fizeram todo o investimento e que está completamente inutilizada. Eu quero que me contes um bocadinho rapidamente a história desta associação e a história deste espaço. O que é que vocês fazem nesta associação e a história deste espaço? Então, a associação já existe há muitos anos, como o António referiu. Entretanto, conseguimos um espaço, esforçámos ter direito ao espaço aqui no bairro. Não foi logo imediato, não é? Portanto, não foi imediato. Vocês começaram a ocupar este espaço, foi assim? Era outro. Era outro espaço aqui ao lado.
ocupámos. Ocupado, era um espaço que estava inutilizado num prédio. Exato, e como o António também disse, em bruto, portanto ninguém estava a utilizar o espaço. Entretanto fomos visitados pela polícia, a mando da Junta de Freguesia. E o espaço era camarário, atenção, não era da Junta. Sim, o espaço era da Câmara, era da Câmara, ainda não tinha sido cedido, mas a Junta de Freguesia achou-se no direito de chamar a polícia e nos retirar. Como tínhamos alguns conhecimentos aqui por parte do António, que conhecia bem a vereadora da habitação, chamou, ligou e Estamos a falar da Câmara anterior, hein? Sim, a Câmara anterior. Perguntou com que direito, é que aquilo estava a acontecer. A associação não tinha espaço, ocupou, e a Junta de Freguesia agora queria tomar o espaço como se fosse dela, quando isto é camarário. Claro, a Paula Marques, na altura, fez um enorme esforço e o espaço que encontrou, sem estar atribuído... Foi este aqui. Foi este aqui, também para não criar ali grandes ondas com a Junta de Freguesia. Vocês estão aqui há quantos anos, neste espaço? 5 há 5 anos, mais ou menos. E o que é que acontece aqui? O que acontecia, nós criámos, e o intuito era existir um elo de ligação da comunidade pós-trabalho, não é? Porque chegavam do trabalho e não tinham sítio para conversar e nós sabíamos que isso estava-se a perder, que já ninguém se importava com ninguém. E então aquele lado foi reconstruído, foi tratado pelos moradores, pela comunidade, todos que saíam do trabalho, vinham, um metia ao chão, o outro fazia a instalação da eletricidade, o outro percebia de máquinas, via as máquinas para arranjar, e aquilo foi construído pela comunidade. Só que aquilo tem um problema, que é o patamar de cima, absorve a água toda, as escaleiras estão mal localizadas, portanto não aparam a água, e chove dentro da geração, pelas paredes da geração, como chove na rua. Mas como tu dizes patamar, é o patamar público, é a praça pública. Público, aqui, não é? É um espaço comum. Portanto, ou seja, fazendo aqui um resumo, há um investimento em trabalho e em dinheiro da população que se perde porque a Câmara não faz o investimento que tem que fazer, que é a manutenção. Sim, eles já foram chamados. Perde-se, quer dizer, há coisas ali que já estão inutilizadas, não é? Sim. Há coisas. Não, as arcas não funcionam, porque levaram muitas vezes com água, e não é água só das paredes, porque quando há cheias, enche os patamares, não escoa a água à mesma velocidade. Sim, vai também. Enche aquilo tudo. E sente-se o cheiro ali dentro. Sente-se. Enche aquilo tudo e a água entra pela geração adentro. Portanto, a geração leva com água por cima e leva com água por baixo. Deixa-me fazer aqui uma pergunta ao António, não tanto, mais uma vez, mais genérica, que é o papel da tua experiência em muitos bairros, e tu trabalhas com muitas associações. Aliás, o teu principal trabalho, do que eu percebo, é contribuir e incentivar a auto-organização das pessoas em associações da sociedade civil nestes bairros, porque é bom lembrar que a sociedade civil não são só empresas que falam com o governo, a sociedade civil é um pouco mais do que isso. Queria que falasse um bocadinho disso, qual é o papel que as associações têm nestes bairros e qual é a diferença que faz haver ou não haver uma associação. Uma diferença muito grande, mas vou contar uma coisa, tem a ver com o PER, que foi a desorganização societal criada pelo PER, portanto, o corte das vizinhanças, etc., criou um vazio do ponto de vista das relações coletivas nos bairros grande, o que permitiu que as políticas públicas fossem feitas nesses territórios sem sufrágio nenhum e com atores externos só. Portanto, o pessoal de fora vinha e decidia: olha, este bairro é muito difícil, vamos lá trabalhar lá. E o que está a acontecer agora, ao fim de uma geração de PER, isso é que é interessante, tens novos atores da geração da Carla. Portanto, já não tens aqueles carolas que falámos no início, dos seus moradores e de Abril. Tens um conjunto de jovens entre os 25 e os 30 e tal, que estão, ao fim de 20 anos, a fazer associações nos seus bairros. Tens vários exemplos, tens a Passa Sábia no Rego, tens os Cavaleiros de São Brás na Casal da Boba, o próprio Moinho. O Moinho é o mais conhecido, sim, mas é o mais mediático, não é? Foi dos primeiros, não é? Sim, mas o que é interessante no Moinho também é que o Moinho mudou já. Portanto, quem está na direção do Moinho já é pessoas como o Jaquilson, o Flávio, pessoas que já são... Nós entrevistámos neste podcast há uns anos o Fábio Almada. Estás a ver? Portanto, bem, esta cena que essa geração tomou conta do Moinho, portanto, é importante nesse sentido. Tens o Mauro na Alta de Lisboa, portanto, tens uma série delas novas que já foram criadas um bocado na ressaca do que aconteceu depois do PER. E muda completamente. Porque para já é assim, quando vem alguém decidir o que é que os pobres precisam, porque normalmente é assim, porque isso é um negócio.
bocado falaste de sociedade civil, mas decidir o que os povos precisam e agir sobre o que os povos precisam é um negócio. E há bocado eu tenho o exemplo da polícia, não é? Que através de classificar os bairros consegue ter apoios para fazer... Mas há os construtores, por exemplo. Sim, cá há Jesus e há os contratos locais de segurança, mas também há na área social. Porque são as grandes entidades que negociam com o governo, grandes políticas públicas para estes territórios e tendem a executar sozinhas. O facto de ter esses locais... É um outro programa que um dia gostava de fazer sobre a perversidade das ONGs, que por mais úteis que sejam... Se quiseres, tenho um programa inteiro sobre isso. Portanto, como se tornou ela própria um modo de vida, não é? mas pô, tenho um artigo assim sobre isso, pode ser interessante. Mas sim, vou dar um exemplo simples, Covid. Apareceu o Covid e todas essas ONGs estás a falar. Autarquias, desapareceu tudo destes bairros. O pessoal que ganha com estes bairros, desapareceu tudo. Quem tratou das pessoas terem comida no prato e dos miúdos terem coisas como apoio escolar, não era um apoio escolar de trabalho de casa, era apoio escolar no sentido de manterem alguma serviço de intelecto, foram pessoas como a Carla, como essas associações organizações de base local. Não é? Portanto, tem muito impacto porque, vou dar um exemplo agora, um bocado até contra nós, mas tipo, a Fundação Sporting queria fazer aqui um projeto, aqui no Lavrado. Contra nós, porque quer o António sobre os sportinguistas. E o pessoal das associações daqui, não foi só esta, tem uma espécie de reunião comunitária às quartas-feiras, que criou uma nova governança no território, que é brutal, porque de repente o Sporting vinha cá fazer um programa de escolhas. E a experiência que o pessoal tem disso aqui é que o pessoal vem, utiliza e vai-se embora. Não contata ninguém de cá, não negociam com ninguém de cá. Então, na altura, nós não queremos isso cá. Porque temos ali já um espaço jovem que nós queremos é contribuir para que ele tenha condições, que ele larga e não procurar outro. E como o pessoal deste território dizer que, obviamente, dá-lhe jeito, ter aqui um espaço em baixo para os putos descerem perto de casa, sem atravessar a estrada, não é? Mas o pessoal diz, não queremos esse tipo de intervenção aqui no bairro. Portanto, está a acontecer muito isso. Por exemplo, uma grande instituição chega a fazer um PRR, não sei o quê, num bairro, onde tem uma associação aqui ao lado, por exemplo, temos Maravilha, que é onde está a ver o PRR de Lisboa, umas operações de comunidades vulneráveis. Tens lá, por exemplo, várias associações, mas uma é o Criativo, que é do Varela, ou até o Shells, é o sítio de Sam da Kid. Chegam lá e tu viste, por exemplo, com a história do Sam da Kid, que é uma figura conhecida, portanto tem uma amplitude pública que muitas associações destas não têm, só com a questão da nomenclatura do bairro. Quando queriam mudar Chelas, chamar aquilo tudo de Maravilha, por questões até imobiliárias, eles chegou-se à frente, não, desculpa, isto é Chelas. Não é? E conseguiu até convencer, na altura, o Presidente da Câmara, que era o Medina, a manter aquilo com Chelas e eles fizeram uns placares. Não é? Portanto, tem muito impacto no sentido de... ou seja, a invisibilidade pode chegar ao nome, não é? Exato. Portanto, e aqui também acontece o mesmo, nós há pouco falámos do ponto de vista urbanístico de Val de Chelas. Mas, ou seja, a deturpação é de tal maneira que tu consegues encher uma sala cheia de moradores deste bairro e ter um técnico a falar de Val de Chelas e os 50 moradores que lá estão não sabem que estão a falar do bairro deles. Porque ninguém se reconhece como Val de Chelas. É Corraleira, não é? É Corraleira, é Lavrada, é outras nomenclaturas. Deixa-me só voltar aqui um bocadinho a ti, Carla. Eu perguntei-te há bocado o que é que vocês fazem, vocês falaste-me daquilo que na realidade não fazem porque ficou destruído, mas fazem aqui outras coisas, imagino. Eu pelo menos estou a ver aqui espaço, computadores, etc. Explica-me só que uso é que é dado a isto. Então, é este espaço, que está em condições. Isto aqui é um espaço que é utilizado por crianças e jovens, na grande maioria. Claro que também vem gente aqui dar uma palavrinha, dar uma conversa, vem recorrer às fotocópias, impressões, essas coisas. Tirar dúvidas simples, que é, tu recebes cartas em casa da Câmara, não é? Ou de um tribunal, as pessoas vêm aqui perguntar. Como é que lês? Interpretar cartas acontece muitas vezes. É ponto de informação para o correio também, é ponto de informação para o senhor dos elevadores, que vem ter com o João, e o João é que vai com eles aos lotes dizer qual é o quê. Tem cursos, coisas desse género? Formações, tem algumas formações. Mas mais informais, Sim, informais, tem muitos workshops, muitas atividades a acontecer para as crianças e jovens, mas funciona todos os dias. Para além disso tudo, tem ciclo-oficina, tem coisas que nós acreditamos e que queremos conduzir para eles pensarem sobre isso, né? Tem a dança, tem a ciclo-oficina, tem música. A ciclo-oficina é para arranjar as bicicletas, para não encostarem as bicicletas, para reaproveitarem. Tem os workshops da costura, tem os workshops da reutilização do plástico. Portanto, vamos mostrando aqui algumas questões ambientais também para eles utilizarem a criatividade deles. Mas a realidade, isto funciona todos os dias das 14 às 19.
E eles aqui dentro, para além dessas atividades que estão estipuladas e têm dias para acontecer, não é? Porque é normal que assim seja, eles também têm tempo para brincar, também têm tempo para estudar, que nós vamos... Só para estar. Eles podem estudar aqui, provavelmente têm aqui condições aqui dentro que não têm dentro de casa para estudar. Sim, alguns também vêm e eles aqui podem fazer tudo. Tem internet aqui, podem fazer tudo, têm acesso a tudo, menos aos telemóveis, que eu não os deixo brincar com o telemóvel cá dentro, mas... Bem. Desculpa. Mas eles já sabem disso, portanto eles deixam o telemóvel aqui em cima, só atendem se for o pai ou a mãe ou assim. Mas sim, é um sítio para eles estarem ou para fazer nada. Pode ser para fazer nada, tem um sofá confortável e chegam, sentam-se. E é um ponto também de proteção deles, porque aqui, quando se ouve a palavra que identifica a chegada, por exemplo, da polícia, eles entram, eles fogem, porque eles sabem que aqui estão seguros, aqui não se passa nada. E chegamos a esse ponto, mas é um espaço deles, é um espaço para eles estarem. Muito bem, nós vamos agora seguir para o fim do bairro, ali para o pé da ETAR, e para terminar a nossa conversa. António, nós estamos aqui no fim do bairro, ao lado de uma ETAR céu aberto. Por acaso hoje não está a cheirar, segundo sei, muitas vezes está. Tu já me disseste que chamam isto, não vou dizer o outro nome que chamam, mas... Fábrica e chamam também piscina olímpica, não é? Tem de facto as dimensões de piscinas olímpicas. Isto já cá estava, quando o bairro foi construído. O que quer dizer uma coisa, diz qualquer coisa, não é? Decidiu-se construir, realojar estas pessoas ao lado de uma ETAR a céu aberto. Sim. Coisa que seria impensável para qualquer outras pessoas. A quem pudesse escolher uma habitação não escolheria... Viver ao lado, Sim. Não estamos a falar, estamos a falar do mínimo dos mínimos, que é não viver ao lado de uma ETAR. Ao lado, quando eu estou a dizer ao lado, eu tenho um prédio a 20 metros de mim e a ETAR está a outros 20 ou 30 Toda esta zona tem equipamentos que normalmente, quando atinge a classe média, chama-se Not in My Backyard, não é? Que o pessoal reclama. Estes não são feitos ao pé de habitações, não é? Não costuma haver ETARs coladas a habitações. Eu quero fazer-te uma pergunta geral para fecharmos esta nossa conversa, este nosso passeio, que mais uma vez tentou ser emblemático, ou seja, não dá para nós podermos ir à margem sul, não sei quantos bairros, em Lisboa, só para falar em Lisboa, na margem norte, imensos outros bairros, resolvemos fazer um dentro da cidade para perceber uma coisa, que é, mesmo dentro da cidade, mesmo dentro do concelho de Lisboa, mesmo da cidade completamente gentrificada, não é? Nós temos cidades invisíveis, não é? Uma cidade invisível que passa ao lado de toda a gente, que passa aqui nas avenidas ou perto. E a minha pergunta é, isto é cidade? 2, se isto pode ser cidade ou não? Sim, eu acho que do ponto de partida não é. E há sentidos práticos que eu vou recolhendo dia a dia, não é? E um deles é que eu disse há pouco, que é, eu estou num bairro destes que fica entre campos, mas se eu sair do bairro e vou entre campos, eu digo que vou à cidade. O que quer dizer que os próprios moradores têm noção que de algum modo o sítio onde moram é distinguido, ou seja, é interessante porque isto é quase teórico, não é? Quando tu olhas para o conceito de cidade e cidadania na Grécia Antiga, não é? O facto disso aportar uma série de direitos, não é? Fazer parte da cidade é fazer parte da cidadania. Isto não é cidade porque eles não são cidadãos. Exatamente. Tu tens aqui, nós normalmente pensamos muito de forma vertical em Portugal, quando falamos em direitos e em políticas. A saúde, a habitação, não é? A educação, etc. Aqui, nós em cada família encontramos isso tudo junto. Vimos vários múltiplos empowerments que há em cada família. Portanto, a mesma mulher que ocupou uma casa para conseguir viver aqui é a mesma mulher que está a ser ameaçada por ocupar uma casa, que lhe retirem os filhos, mesmo que seja uma pessoa organizada. É a mesma pessoa que tem o salário mínimo ou trabalha em 3 recibos verdes para ter o salário mínimo. É a mesma pessoa que mora numa casa sobrelotada. É a mesma pessoa que tem a 4ª classe ou 6º ano e não apoia os miúdos. É a mesma pessoa que não vota. Não é? E o não votar é um ato que é consequência da mistura disto tudo, apesar de tudo. E, portanto, as pessoas estão aqui, de facto, retiradas. Ou seja, aqui não há acessos. Quer dizer, com isto nós temos uma Constituição que fala de direitos, deveres e garantias, que nos dá, supostamente, uma série de políticas públicas que nós construímos para que estes direitos existam nas pessoas, e aqui não há acesso. Porque eu posso dizer assim, há aqui uma escola pública, as pessoas vão a essa escola, vão, 5º e 6º ano, 36% das pessoas chumam pelo menos uma vez e, de algum modo, ficam pelo caminho. Isso é ter acesso. Acesso é mais do que existir. Não é? E é mais fundo, é perceber que se calhar esses miúdos estão
na rua, grande parte do tempo sozinho, porque os pais estão a trabalhar. É perceber que esses miúdos têm, eventualmente, uma casa sobrelotada ou não conseguem estudar. É perceber que na família não há uma única pessoa que consiga dar apoio escolar a esses miúdos. Não é? E, portanto, eu tenho que construir qualquer coisa para que esse acesso verdadeiramente exista. E, portanto, no contexto destes bairros... Aquilo que chamamos de equidade para além da igualdade. Exatamente. Portanto, na generalidade, nestes bairros, tenho que dizer que não há cidadania, tem que haver cidadania para que também haja cidade. Agora, como nós vimos aqui, quem nos ouviu percebe e pode vir cá, dê-nos um toque, chegam cá rapidamente, é muito difícil construir cidade a partir daqui. Consegue-se a partir dos seus moradores. As poucas coisas que estás a ver aqui, que são cidade, foram feitas pelos moradores. É o canteiro, é o... Estás a ver? É o serviço que dão no... Ou lá em cima, que é numa zona completamente diferente, é aquele grupo de jovens que garantiu que as cadeiras e as mesas voltassem a ser postas. Portanto, temos aqui um problema muito... É até a cruz que traz uma memória e que dá identidade às Mas estás a ver? Ou seja, tudo o que é cidade é feito pelos moradores. Tudo o que os empurra para não estar a ser feito cidade foram políticas públicas, para garantir direitos, supostamente. O que é estranho e é contraditório, de algum modo, não é? Portanto, eu acho que é muito difícil construir cidade aqui, a não ser pelos moradores, e a não ser que mude muito o paradigma das políticas públicas e como as fazemos. Na realidade, a questão é democracia. Não é? Sim, Essa é a diferença de quando há a participação dos moradores. Claro. É que as políticas públicas tornam-se democráticas. Não, mas há outra questão que tem a ver com os meios atuais, como as coisas são difundidas, com as redes sociais, etc. E que também falas disso, que é, por exemplo, fala-se muito em classe média. Já cá estão a falar do PER, por exemplo. As pessoas têm uma opinião sobre isso, e em geral, abstrata. Pá, foi bom realojar as pessoas. Mas nunca ninguém vem a um bairro. Tal como nunca ninguém fala dos 40% das pessoas que recebem salário mínimo, mas depois ainda há outra porcentagem que nem se recebe. Não é? Portanto, nós temos hoje em dia, para além das transferências, mais pessoas pobres agora em risco de pobreza do que em 94. Descontando as transferências sociais. Estás a ver? E, portanto, se continuamos a excluir estas pessoas de terem voz e de serem atores, foi o que tu disseste há pouco. Porque nós agora estamos a discutir o Orçamento de Estado e fala-se em classe média, fala-se nos atores da habitação. Mas quem são os atores que falam para estas pessoas? Onde é que eles estão na negociação? Portanto, vai passar a cidade quando as pessoas tiverem um lugar à mesa e poderem discutir, juntamente com outros, ter o tal conflito que falámos há pouco. É que aqui nem há conflito entre estes e os outros. Portanto, nem há um espaço onde as pessoas possam sentar para criar um conflito que a gente não possa resolver e ter, por isso, maior coesão. Muito obrigado, António, Obrigado, por teres ajudado a dar visibilidade à Cidade Invisível. Nós voltaremos brevemente, já em estúdio de novo, com outro convidado ou convidados. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.